Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal favorito, aquele podcast que você faz aí, escuta ouvindo seu cardio. Meu Deus, que você escuta fazendo o seu cardio. É. Entendeu? Você não tá ligado. Eu tô valorizando as nuances da minha comunicação. Cara, está fluindo. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio. Você já sabe, né? Compartilha esse episódio, se inscreve no nosso canal, deixa teu like aí, comenta. Hoje o nosso convidado é um convidado super especial, é aquele cara que você olha de longe, você sente medo dele, você fala, meu Deus, esse cara, se eu olhar torto pra ele, ele vai me bater, mas quando você chegar perto, você só quer abraçar ele, ficar ali conversando, que é um cara muito gente boa. Seja muito bem-vindo. Eu quero te falar o seguinte, Chico Preus. Eu tô bem feliz e bem contente de ter você como host desse podcast. A gente tá se tornando tipo o Barcelona de 2010, tá ligado? Exatamente, eu sou quem? O reserva. A gente tá se tornando tipo Barcelona de 2010, enquanto tem Ronaldinho, você é aquele cara que ficava no banco, não sei o nome dele. O cara que leva as garrafas d'água. Seja bem-vindo, Chico Preus. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, e você? Tô bem também. Mas o podcast não é sobre nós. Não. É verdade. O nosso convidado de hoje, ele parece um segurança de balada, mas não é. Ele é grande, ele é forte, ele é protetor. É um grande homem de Deus. Pesca. Ele prega, escreve livro. Ó, que eu lembro é que ele tem umas 19, 20 qualidades. Defeito? Uns 2 só. Não pesca muito bem, que nem eu. Com vocês, meu querido amigo Clériton. Clériton, seja bem-vindo. Qual que é o sobrenome, cara? Agostinho? Araújo Agostinho. Seja Agostinho. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Grande homem que tem uma grande história. Esperado. Mais conhecido como Clerigol. Clerigol ou Kleberson. Cara, aqui na igreja, cara, foi o período da minha vida que eu mais tive apelido, cara. Sério? Tipo assim, nunca foi comum pra mim ter apelido. Eu lembro uma época de escola que a gente tinha que fazer um trabalho lá que tinha que... que apelido você tem? Tipo, nem Clé era o meu apelido. Ainda assim. bem, né? Ainda bem, né? Nem Imagina, Não, Clé. Monegãozão ou Clé. Vem cá. Fala, Clé. Fala Clé, tudo bem? E daí, cara, na época de adolescência tive um apelido, mas aqui na igreja, cara, me chama de Clerinho. Cara... Eu te dou o apelido toda hora. Como que é, Chico, que você me chama? Cleberson, Clerigol, Hein? Mas isso só mostra o quanto a nossa quinta série ainda está aflorada, né? Um homem imagina, sem quinta série é só um menino. Quinta série é só um menino, Então, exatamente. é isso aí. É um homem que não terminou ali Então, muito bem a infância. Aqui é onde eu mais tive apelido, então. Maravilha, Mas maravilha. Clériton Araújo Agostinho. Isso aí, Clérito. Muito bom. Chico. Vamos lá. Não estou vestindo insider hoje, vou deixar bem claro, estou usando outra roupa aqui. Mas fui vestido pela minha esposa normalmente. Olha só. Clériton, você que está terminando de escrever um livro, já terminou? Terminei, Cara, era para ser 9 capítulos, fui para 17. 17 capítulos? Terminei, falta prefácio, falta fazer algumas... Tô preparando a capa agora, a capa tá legal. Já tem um esboço da capa. Coisa boa. Do que vai ser? Vou contar um pouco da minha história. E o nome do livro, né? O título é O Preço da Ignorância. E eu falo ali da minha trajetória, da onde eu saí e o quanto fugir da ignorância, sair da ignorância foi importante para mim, né? Para o meu crescimento como pessoa, meu crescimento espiritual. Então, ignorância em várias áreas da vida, né? Tipo assim, se está inserido numa ignorância espiritual, você encontra Jesus e aquilo ali muda a tua vida. Né? Ignorância financeira, ignorância social e assim eu entendi que todo mundo está pagando um preço, né? É o preço da ignorância, né? E o preço da ignorância ele é o preço mais caro para você pagar. Então, quando você é ignorante num assunto, ignorante em algo, você pedala naquilo. E quando você sai da ignorância para a luz, você passa a viver com mais leveza, né? Então, o maior preço que você pode pagar é o preço da ignorância. Será a ignorância o maior empregador da Terra? Cara, tipo assim,
é o que a galera mais corre atrás, né? De sabedoria. Se pega um Pablo Marçal da vida, o cara tira a galera de várias ignorâncias, né? Mas, não, eu digo não pra sair da ignorância. Entendeu? Você pega assim, é que nem a criminalidade. Talvez seja um dos maiores empregadores. Sim. Porque você vai ter... Daí você tem quem comete e tem quem... Todo um sistema judiciário, policial, tudo por conta do crime. Sim. E aí você pega pra ignorância também. Você pega que... Tanto que não é interessante que a pessoa saia da ignorância. Porque quando uma pessoa pensa, ela questiona. E quando ela questiona, é rebelde. E tem rebeldia que é boa. Tem rebeldia que é feitiçaria, como diz a Bíblia. Que é atraso, né? É. Atraso até mesmo de sistema, né? Mas você falou sobre rebeldia social. Interessante isso, hein? Rebeldia social? É, tipo, não foi social. Você falou rebeldia... De rebeldia. Que rebeldia, cara? Ignorância. Ignorância social. Isso, ignorância social. Eu achei interessante esse tema, hein? Ignorância social é interessante, porque assim, ó, eu nasci em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Quando eu tinha 2 anos, eu vim para Curitiba com os meus pais, na região sul. Então, hoje eu moro lá, meus pais moram lá, no bairro Sítio Cercado. E, cara, a gente cresceu numa ignorância social. Então, assim, a gente mora na região periférica de Curitiba. Então, lá, cara, tipo, depois, né, crescendo, conheci Cristo, vim pra igreja, conhecendo pessoas e mudando de ambientes, eu consegui perceber que pessoas de vários ambientes pensam diferente. E eu, tipo, um exemplo hoje, né, as pessoas que são da região central de Curitiba, elas pensam muito diferente das pessoas que são da região periférica de Curitiba. Tipo, eu não digo questão de que tipo de pensamento diferente, né? Todas têm objetivos, todas têm propósitos, mas algumas coisas são mais acessíveis para umas do que para outras, não por questão financeira, mas por questão mental mesmo. Cara, eu estudei isso, né? Porque eu falo um pouco sobre isso para os meus mentorados, assim. Eu acho que o maior desafio do cara que nasce numa região periférica, que foi o meu caso, é você ganhar comportamento de classe. Então, tudo que o cara que mora na periferia quer é ascender financeiramente. Isso. Só que esse cara, ele não tem o repertório, ele não tem o caminho para fazer isso acontecer. Isso aí. O que esse cara precisa conquistar é pensamento de classe social, assim, ó. É ele entender que a classe D se comporta de um jeito. Isso aí. Então, existe um comportamento da classe D, existe um comportamento da classe C, da B, da A, da A+, da A+++, e da Promax. É isso aí. Entende? Então, tudo que o cara... Se eu puder dar uma dica para você, assim, ó, a forma mais fácil de você sair da tua classe social é ganhando o comportamento da classe de cima. Isso aí. Então, só que como que você ganha esse comportamento? Convivendo nos ambientes da classe de cima. Então, para que você consiga ascender socialmente, né, e sair dessa ignorância social, por quê? Porque tudo é uma bolha, mano. É isso aí. É uma Entende? bolha. Tudo é uma bolha. Então, é uma bolha ilusória, né? Que a gente não vê, né? É uma bolha que a gente não tá vendo, mas ela existe. Então, a forma como as músicas que as pessoas no Sítio Cercado ouvem é diferente da música que o cara da Coville ouve. Entende? Então, a forma com que esse cara se relaciona, as decisões que ele toma no dia a dia dele. Então, quando você vai olhar para tudo, se resume em comportamento de classe. Entende? Então, para que você consiga ascender, existem comportamentos que já não cabem mais na faixa de cima, né? E aí você tem que abrir mão de comportamento. Aonde que as pessoas empacam? Na hora de que você precisa, de fato, abrir mão de uma cultura que foi imposta para você e você não está preparado para abrir mão dessa cultura. Isso ó, dá e aí pra você ver. fica pegado, entende? Dá pra ver gritantemente, por exemplo, os funkeiros que estão ganhando milhões e estão morando no Alphaville da tão vida, morando em mansões, exato. comprando suas Ferraris e Lamborghinis. Mas não estão se comportando como aquele ambiente Exatamente. determina. Isso aí. Entende? E aí o que acontece? Ou a galera que já estava no ambiente se muda, né? Aquele ditado, né? O incomodado que se mude.
Ou esse cara, ele, por mais que ele ganhe dinheiro, ele não consegue desfrutar 100% daquela classe porque ele não é aceito. Então é o cara que tem dinheiro, ele entra no banco e vem um segurança atrás dele. Assim, tipo, Isso aí. saca? E os caras ainda compram Ferrari e a Ferrari bloqueia a Ferrari. Exato. Porque, cara, então, você mas não é se por comporta isso, como é comportamento. como Não um é ídolo sobre nosso, dinheiro, né? entende? Cara, eu sempre falo isso assim, ó, numa mesa em que todo mundo tem dinheiro, dinheiro não é diferencial. Isso aí. Quando tu senta numa mesa em que todo mundo já tem dinheiro, cara, dinheiro não é nada, irmão. Desculpa, você não tem nada, assim. Você tá num... Sabe? É tipo tu chegar de Ferrari numa tribo indígena. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Entendeu? Sim. Não serve pra nada aquilo ali. Então quando você não tem o comportamento, e, cara, assim, ó, sem dúvida o comportamento é o que mais vai fazer você romper classe social, mudar de ambiente, ser aceito e ser bem visto e manter boas relações, sabe? Isso aí. E na minha trajetória, eu fui clareando a minha mente para isso, sabe? Tipo, eu fui entendendo isso no decorrer da história. Então, assim, ó, eu cresci lá, né? Vivo lá, cresci lá. Depois eu conto um pouco por que eu tô lá ainda. Mas, cara, tipo assim, ó, eu fui pra igreja, me converti. Então, assim, ó, todo o contexto social ali que eu vivia, né? Então, eu cresci ali com 14 anos, cara. 14 anos de idade. Por viver ali, morar ali. Então, tenho irmãos mais velhos. Eu sou o do meio, mais novo. Então, nós somos em 7, né? Então, eu tenho 4 irmãs mais velhas. Daí tem meu irmão, que era mais velho que eu e uma irmã mais nova, né? De 7 irmãos. E o meu irmão mais velho que eu, quando eu tinha 14 anos, ele era 6 anos mais velho que eu, ele foi assassinado na frente de casa, né? Por questão de briga, droga, envolveu um monte de coisa lá. Namoro, eles gostavam da mesma menina, eles usavam droga junto, eles zoavam junto. E, enfim, o piá matou meu irmão lá. E, cara, isso pra mim foi bem difícil. Foi, tipo assim, a minha família, meus pais, a gente sempre teve uma família normal, né? Uma família normal, no contexto que a gente vivia. O pai ralava muito, a mãe ralava muito, nós, irmãos, ficávamos em casa, cuidados pelos mais velhos, pro pai e a mãe tentar levar o básico pra dentro de casa. E a gente viveu com pouco mesmo, assim. Tinha períodos da minha infância que a gente vivia à base de frango e polenta, frango e radite, polenta e radite. Era pouca comida mesmo. O que é o radite? Radite é um vegetal, tipo dente de leão, almeirão. Tá. Né? Ele é um vegetal amargo. Eu acho que é isso, que eu me lembro. E daí, cara, a gente vivia disso. E ali nesse contexto, eu cresci. Então, tive, né, contato muito cedo com droga, contato muito cedo com a rua, com a periferia, né? Tudo que a periferia tem para oferecer, eu tive contato. Então, a gente cresceu naquele contexto. Com 14 anos, meu irmão morre. E a minha família, assim, tipo, desestruturou muito. Porque a minha mãe entrou num vale de depressão. Meu pai, ele passou a beber um pouco mais. Meu pai, ele nunca foi um bêbado agressivo. Meu pai bebe, fica legal. Ele até dá dinheiro pra gente. ele conversa coisas que ele não teria coragem de conversação. E daí, cara, cresci assim. E meu pai começou a beber mais e tal. E eu me revoltei, porque eu sabia quem tinha matado meu irmão. Que era um amigo que morava 2 quadras por trás de casa. Então, pô... cara, vamos atrás desse cara. E daí, cara, ali começou a minha loucura, assim, o meu declive. Eu sempre tive sonhos, né? Sempre tive sonho de estudar. Como a gente morava na periferia, eu pesquisava, eu sempre fui curioso. Então, eu gostaria muito de ter estudado no colégio militar. Não estudei porque pedi para minha mãe correr atrás, ela não correu atrás. Eu tinha vontade de fazer... guarda-mirim lá, a gente perdeu o período de vaga e tal. Eu comentava a minha vontade, minha mãe falava beleza, só que, tipo, não desenrolava. Acabava esquecendo. Não desenrolava ali. Então, tipo, talvez ela não via que era tanto interesse para mim, ou via que eu não tinha talvez tanto interesse, não era disponível, sei lá, eu não sei o que passava, que era tudo muito rápido. Eu me recordo dessas coisas, assim, de eu querer algumas coisas e não conseguir porque travava nessas questões. E, cara, nesse período, com 14 anos ali, minhas notas eram boas na escola, eu mal e mal bebia, mal e mal usava droga,
Mas, cara, depois meu irmão morreu, eu entrei, assim, numa loucura, assim. Porque daí tu foi pro Vingador, né? Tu É, queria vingar a eu morte queria dele. vingar de alguma forma, mas não tinha também capacidade nenhuma de vingar. Né? Tipo, foi tipo, uma revolta interna, assim. Cara, lá eu conheci muita gente. Foi aí que veio o meu apelido. Eu tenho um apelido... Eu tinha um amigo em comum, vou contar essa história. Hoje o menino é crente, o Carlos Alex. E ele tinha a gente estava na 8ª série. Ele tinha um primo, ele falava do primo dele, chegava na sala, pô, meu primo é bandido, que não sei o quê. Quem que é teu primo? Aí o primo dele era o Vadico, era o nome do cara. Aí ele tinha um amigo que era de Dom, tinha um amigo que era Bosta, e tinha um amigo que era... Como que era o nome do outro? Era o Vadico, o Bosta e o Didon, que eram os 3 caras que ele falava, os caras são bandidos, que não sei o quê. E nós, pra zoar com ele, cada um na sala pegou um apelido, eu fiquei com o Didon. E daí quando eu conheci a galera, depois da morte do meu irmão, ficou esse apelido. Então esse apelido percorreu assim a minha juventude inteira até eu me converter. E ali, cara, eu entrei nessa loucura, assim, de muita droga, de muita festa, de muita zoeira. 14 anos. 14 anos ali. Dos meus 14 até os 16, 17, perto dos 18 ali, cara, foi loucura. E daí, por estar ali na periferia, tive contato com todo mundo, né? Então, assim, eu sempre, do mesmo jeito que eu sou hoje, legalzão com todo mundo, gosto de conversar, gosto de trocar ideia, eu era com os caras lá, né? Então, cara, eu colava com os traficantes, colava com os bandidos, colava com os caras que só queria beber. Eu era muito inclusivo, então vinha gente de outros lugares, cola com a gente, pô. Daí os caras vinham porque eu tava ali, né? Eu apaziguava briga, daí por apaziguar muita briga, eu se saía por ruim muitas vezes. Não vamos brigar. Daí o cara vinha me bater, eu batia no cara. E daí, assim, cara, cresci nessa loucura, assim, de festa, droga e coisa arada. E chegou um período ali que eu conheci a Vi, a Evelyn. Ela era amiga da prima de um amigo em comum meu. A gente ficava todo dia na casa do cara e ela ia lá com essa amiga dela que era prima de um amigo meu. E daí eu vi ela, daí a gente começou a conversar e tal. Ela, nesse período, ela começou a namorar com um amigo meu, na época. Só que foi um relacionamento muito rápido. E ela era muito nova também, eu também. Tipo, eu tinha, sei lá, eu tinha 17 anos, 16, ela tinha 13. Eu sou 4 anos mais velho que ela. Então, eu tinha 12 para 13. E era muita loucura, assim, pra época. Mas, cara, era muito de Deus também, porque era um propósito de Deus. Embora foi conhecer ela que eu cheguei onde eu tô, né? Porque, tipo, a minha família, nessa desestrutura, né, que a gente viveu nesse período, conheci ela ali com meus 15 para 16 anos. E, cara, conhecendo ela, a gente começou a namorar, começou a conversar e, cara, chegou um período que ela falou, ou você permanece nessa vida louca que você tá, ou você fica comigo, né? Porque não dá pra gente, né? Porque ela tinha uns lápis dela, que horas ela voltava pra igreja, que a família dela sempre foi cristã, desde a família dela inteira, assim, crente. E, cara, ela falou, ou você escolhe essa vida, ou escolhe eu. Daí eu falei, putz, cara. E o meu processo de conversão, eu me afundei muito, que eu sempre fui muito intenso, assim. Tipo, sempre, se era pra curtir, vamos curtir, se era pra zoar, vamos zoar, se é pra ficar na festa, vamos ficar na festa até o fim. E eu sempre fui muito intenso, assim como sou hoje. E nesse período de intensidade, né, de andar com os caras, andar com os traficantes, eu nunca vendi droga, eu nunca roubei, eu nunca atirei em ninguém, mas eu ficava na casa dos caras que faziam isso. Então os caras iam executar alguém, eles voltavam com as armas e, pá, segura os ferros pra gente. Os caras separando droga, mesa assim, cheio de crack, cocaína, maconha, os caras separavam, aí os caras saíam, daí voltavam, daí às vezes os caras vinham de assalto grande que eles faziam, cara, hoje a gente vai fechar uma zona. Eu falava, não, mano, eu não vou, nunca fui pra zona, nunca tive coragem. Eu tenho 4 irmãs, cara, tá ligado? E eu pensava, tipo, lá em casa o respeito com as meninas era muito grande. Como é que teu pai lidava com isso, assim, sabendo que teu irmão tinha sido assassinado e que você tava... Cara, essa é uma pergunta, assim, que uma vez eu troquei ideia com ele, porque, assim, meus pais, cara, eles, nesse período, eles meio que deram meio que uma desligada, assim, sabe? Eles meio que desligaram. Anestesiados, né? Estavam meio anestesiados, assim, por mais que
Meu pai, às vezes eu tava na esquina, meu pai passava a dar um oi na esquina. E aí, como é que tá? O que vocês estão fazendo? Não, a gente tá ali bebendo um gole ali, de boa. Só que por dentro dele, sabia que tava fazendo mal para ele. Só que ele não tinha mais... Porque assim, meu irmão mais velho e minha irmã mais velha, ele ia buscar. Ele ia na esquina, buscava, ele fazia, acontecia. E daí já com nós, né, com eu e minha irmã mais nova, ele já não tinha essa mesma pegada. Então ele só passava perguntar como que a gente estava e, tipo, dava pra ver que por dentro dele ele não queria que a gente fizesse aquilo, mas ele também não externava, vão pra casa, pare com isso, daí vai levar vocês pro mesmo caminho. Mas a tua irmã também tava envolvida com isso ou não? A minha irmã mais nova, É. cara, de vez em quando ela colava com a gente lá. Né, ela tinha amigos diferentes dos meus, né, sei lá, eu não gostava muito que ela ficava perto dos meus amigos, com meus amigos, às vezes algum amigo queria dar uns beijos nela, eu ficava de cara, eu falava, não, é minha irmã, meu irmão, tá maluco? Daí ela tinha amigos diferentes do meu, Tá. mas em contrapartida, às vezes ela estava lá com a gente. E em que momento você desistiu da ideia de vingar teu irmão? Como é que foi esse processo? Cara, é interessante. Ó, nessa loucurada, eu conheci, tipo assim, aqui na morte do meu irmão foram vários, né, pelo meu conhecimento que eu consegui apurar na época, foram vários envolvidos. Então, assim, né, quem executou a morte foi o amigo dele, né, o motivo, eles gostavam da mesma menina, eles tinham brigado 3 anos atrás. Naquele período, meu irmão tinha separado da menina e eles começaram a brigar de novo. E naquele dia eles discutiram. Quem deu a arma para matar meu irmão foi um outro piá, né, que foi buscar a arma e trouxe lá e o piá matou meu irmão. Quem chamou meu irmão no dia para sair, porque meu irmão já sabia de tudo que poderia estar rolando, quem chamou meu irmão para sair no dia foi outros caras. Então, tipo assim, todo mundo envolvido. só que tava todo mundo envolvido, todo mundo sabia, todo mundo... Mano, olha isso, né? Tipo, como é que é, né, a parada, assim? Tipo, tu sabe que um cara quer matar o outro cara, tu chama o cara pra sair. Tipo, tu participa de tudo isso e nada, tá ligado? Exatamente. E esse é um ambiente periférico, Sim, infelizmente. Exatamente. É aquela bolha. É aquela bolha. É porque talvez pro cara que tá ouvindo isso, ele tá falando assim, mano, isso é coisa de Isso é filme, né, loucura, mano? é, Tipo, isso isso é é coisa de loucura. filme, é. Tipo, um garoto, ele tem acesso à arma assim? Mano, na região periférica entendeu? Exatamente. Tipo, eu lembro que lá no Rio de Janeiro tinha acabado de lançar o Counter-Strike, sabe? Tipo assim, bem jovem, eu jogava Counter-Strike. E aí, quando eu tava no Rio, na comunidade, eu via as armas do jogo, mano. E aquilo pra mim, tipo, porra, eu era criança, tá ligado? Tipo, eu tô vendo uma AK-47. Isso aí. Então, tipo, Sonho. era isso, saca? Tipo assim, tipo, mano, aquilo que tá no jogo tá aqui na minha frente. Então, Era bem isso. é bem isso. Então, tipo assim, ó, o piá que deu a arma, cara, no ensino... Quando eu tava na 5ª série, eu estudei com ele. Então, ele era já repetente, então ele devia ter 1 ano ou 2 mais do que eu. Então, assim... E, cara, imagina. Então, foram vários envolvidos ali, né? Como é que ele descobriu quem que era quem? Então, como que foi? No primeiro dia, os caras chegaram... Não, passou um carro atirando aí. Passou um carro, atirou e a gente não sabe quem é, no primeiro dia. Aí a gente fez o velório do irmão. No domingo a gente enterrou. Na segunda-feira foram 2 amigos dele lá em casa. Contar pro meu pai, falou, Silvano, é o seguinte, a gente precisa te contar a real. O que de fato aconteceu foi o seguinte, a gente tava no bar, rolou a briga, quem executou foi o Luciano, e rolou tudo isso aí. Daí, putz, a gente ficou de cara, porque vocês não falaram no dia. Porque no dia esse piá só foi embora na segunda-feira. Então ele ficou sexta, sábado e domingo em casa, escondido. Então, tipo, se falassem, a gente teria pego ele, né? Ido com a polícia e tal, porque a polícia estava investigando. A polícia estava todos os dias, né? Por incrível que pareça, eles vão no dia, eles já fazem a primeira investigação ali e já pergunta, tem algum possível, né? Alguém que poderia ter feito e tal? Vocês tinha alguma ameaça, alguma coisa assim? E como falaram pra gente, foi um carro que passou atirando, por isso que a gente deduziu que tava todo mundo sabendo. Todo mundo almejava isso. Porque meu irmão era um cara de boa, ele só usava as paradas dele. E sei lá. E esse mano fugiu, tipo, saiu do sítio cercado? Saiu do sítio cercado. Ele foi pro Rio de Janeiro, foi pra casa de uns parentes em alguns lugares.
Cara, enfim. Daí assim, ó, a pergunta foi como que eu deixei, né, daí por ter, a ciência de quanta gente que estava envolvido na questão ali, eu comecei a então eu ia, tipo, só com os caras e a gente batia mesmo. Pô, você tava lá envolvido na morte do meu irmão, por que foi e tal. E eu lembro que eu tinha um amigo em comum que tinha um tal de Bocão lá, e o Bocão, ele tava envolvido, o Bocão que foi chamar meu irmão. E eu tinha um amigo em comum que esse Bocão, ele tinha dedurado ele numa boca, o cara tinha ido preso, tinha perdido a boca lá, enfim. Ele falou, cara, quando encontrar esse Bocão, ele me lesionou lá, vamos cobrar ele, porque ele também tá envolvido na morte do teu irmão, e a gente vai cobrar ele. E um dia a gente, de madrugada, cara, umas 2 horas da manhã, a gente retornando de uma festa, não sei do que, cara, eu e esse meu brother encontra esse Bocão. E a gente debulha ele na pancada. E começamos a bater nele, não, confessou tudo o que era e tal. E, cara, ali, tipo, quando eu parei e pensei, eu falei, mano, tipo, imagina, eu vou ir atrás de todo mundo e eu só vou bater nos caras, não tenho coragem nem de matar os caras, tá ligado? Mas, tipo assim, os caras eu meio que deixei, assim, nesse período. Eu falei, mas o Luciano eu vou cobrar. O Luciano um dia eu vou encontrar. Daí rola todo esse período, a gente se afunda ali nas drogas e tal, né, por questão de... Essa foi uma parte interessante da minha vida, assim, porque foi nesse período que eu comecei a ouvir mais Deus, assim, na minha loucura. Então, os momentos de mais loucura da minha vida foi os momentos que eu mais comecei a ouvir Deus. Como? Mas ouvia como? Como? Então, é isso mesmo. Tipo, cara, eu pirava, assim, usava tudo quanto é tipo de droga, só não injetava nada e nunca tomei bala, essas paradas. Mas, assim, cara, maconha, crack, cocaína, thinner, cloroforme, usava muito. E essas drogas que elas são as sintéticas, né, que é o thinner e o cloroforme, que são... Cloroforme é o Loloc? É, o Loloc, Tá. ele é... A gente colocava um... Você traga, sabe? Já viu Não faço os ideia. garotos na rua? Que, tipo, ele bota, tipo, um líquido numa garrafa e fica Chupando, sugando. sugando. Só que o bagulho é químico, tá ligado? O bagulho é químico, Estraga teu não pulmão, é sintético, mano. é químico. Ele estraga teu pulmão, sabe? É uma doideira. E daí, cara, na pira dessas drogas, elas te colocam num loop. Quando você chega no ápice dela, ela te coloca num loop, assim. Então, o thinner, você traga ele e você entra num loop, assim, onde você sai de si e você vai pra dentro de você. É loucura, assim. Então, você fica num loop. E nesses loops, nessa minha loucura, eu via a minha vida. Eu via eu nascendo e morrendo. Eu ficava nesse loop, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E, cara, em alguns desses períodos, Deus, ele falava comigo. Ele falava que eu era filho dele, que eu era escolhido. Só que eu achava que era tudo pira da minha cabeça. E muitas vezes, voltando de balada, voltando de festa, vinha pessoas assim, ó, Deus me acordou aqui para falar para você que você é um filho escolhido de Deus. Me entregava um panfleto, na hora eu chapado, louco de bebida, eu não lia, deixava para outro dia. No outro dia eu lia. Porque, assim, embora nós tínhamos toda a loucura que tinha, meu avô era da congregação cristã e a gente tinha um respeito por Deus. Você tinha um temor, né? Você tinha um negocinho ali. Tinha um negocinho ali que Deus negocinho ali é bom, né? Tinha um negocinho ali que Deus deve ser respeitado, enfim. E daí, cara, muitas vezes nessas loucuras eu tinha esses vislumbres de Deus, assim. Então, Deus falava comigo na loucura, Deus falava comigo chapado, eu entrava nesses loops, via minha vida. E, cara, em um período... era bem interessante, assim, tinha um cara, a gente ficava numa esquina e tinha um cara chamado Natan. Eu gosto muito de falar, porque hoje eu tenho a ciência disso que acontecia, né? Então, assim, quando a gente fala aqui na Igreja no Cinema que quando Deus ele unge alguém, Deus ele não tira a unção, esse Natan é a prova viva de que isso é real. Natan, ele era um cara que ele era usuário de crack, ele fumava crack mesmo, ele fumava na lata. E ele tinha passado um período preso, na cadeia ele se converteu, e ele saiu da cadeia e tal, só que ele não conseguia vencer o crack. Ele não, cara, ele era... Cara, porque eu acho que é a droga mais difícil de se vencer, né? Ele não conseguia, cara. E tipo assim, ele acordava, ele dormia dentro dessa oficina, eles cediam ali a oficina para ele dormir, né? Porque o pai do dono dessa oficina, ele era um dos traficantes lá, o baixinho, então ele dormia ali perto da oficina.
E, cara, esse Natan, ele acordava cantando louvor. Ele acordava louvando, cantando os hinos das antigas e tal. Daí ele saía fazer correria, ele roubava a casa. E daí ele voltava, vendia os troços e comprava os crack. E ele começava a fumar. Pá, começava a cachimbar o crack. Cara, ele mudava. Só que o primeiro estágio dele de loucura do crack, ele virava pregador, mano. Ele começava a pregar. Daí, lembra que eu falei do Carlos Alex, que hoje é crente? Que é o piá lá que eu estudei na 8ª série? Eu e esse Lete, a gente... Era Lete o apelido dele. Eu e o Lete, a gente tava junto. E o Natan, ele começava a pregar. Ele falava, ó, Deus ama vocês e pá. E ele falava pro Lete, Deus, ele te deu um livramento. Deus, ele te deu mais um livramento. Daí o Lete falava, cara, tá me tirando, mano. Se Deus fosse me dar um livramento, ele falava pra minha mãe, que é crente. A mãe do Lete é crente até hoje e tal. Falava pra minha mãe, não falava pra você, seu nó, e já começava a tirar ele, pá. E, cara, o Lete ia pra casa, o Lete, ele tinha um ritual. 5 horas da tarde, ele ia pra casa assistir Malhação, velho. Nós podíamos estar bem louco, tomando um gole. Ele, não, vou assistir Malhação. Ele ia pra casa assistir Malhação. Quero ver o cabeção lá, É o Gigabyte, é o Gigabyte. Daí, às vezes, ele ia assistir Malhação, cara, daí ele voltava, mano. Ele voltava e falava, mano, acredita que minha mãe falou que eu tive um livramento? Ô, louco. Ah, velho. Beleza. Cara, aconteceu muita coisa. A gente foi jurado de morte e tal. E esse Lete, cara, ele teve alguns livramentos mais loucos, assim. Cara, de cara ir pra matar ele, falar que só não matou ele porque viu um cara de branco no sobrado ali. Tinha um cara olhando de branco lá, eu só não te matei por causa disso. Cara, vários, assim. Eu também já tive vários. Então, nesse período de loucura, né, eu falei que eu era muito apaziguador, assim. E daí eu gostava de apaziguar as brigas, mas não gostava de ver a galera brigando de fato, porque eu sabia que briga ia dar ruim. Então lá no Sítio Cercado a gente tinha alguns grupos, assim, então tinha os caras dos Los Manos ficavam lá, os caras do, né, a gente ficava ali no nosso grupo ali, daí tinha... É tipo, cada um com a sua gangue, né? Cada um com a sua gangue, assim, em ruas diferentes, assim, sabe? Às vezes a gente juntava tudo pra jogar futebol no domingo, Nossa, sábado, se arrebentava, acabava com um tiro pra cima e ia todo mundo embora. Né? Ou se não, acabava pagando lá o que tinha que pagar, ou a cerveja, ou o refrigerante, enfim. Cara, e daí a gente se reunia, ou se reunia nas festas, né? E na festa era aquela gritaria de grupo, né? Quem gritava mais alto e tal, daí no fim um se enroscava com o outro e dava briga. Daí numa dessas festas, eu lembro até hoje, nesse período eu já tava namorando já. E daí, Evelyn? A Evelyn. E daí, cara, eu ia pouco, e daí numa sexta-feira eu não fui nessa festa, e os meus amigos foram. Eles foram e curtiram lá, daí um brother meu, que hoje também é convertido, um brother meu quebrou a garrafa de uísque, estocou a barriga do outro, e beleza. Daí na segunda-feira, durante a semana, a gente tava lá na quebrada lá, né, bebendo e fumando, de repente os caras chegou, o Gil tá aí? Não, o Gil não tá, cara. Não, que a gente veio cobrar ele por causa daquela fita lá do final de semana, o Piá tá no hospital, que não sei o quê. Daí começou a gralhar lá. Eu falei, mano, o Gil não tá aqui. Se o Gil não tá aqui, não tem por que você ficar aí apavorando, gritando com a gente é o Gil. A gente não é o Gil. E cara, eu falei, mano, dá linha, né? Some. O Gil não tá aqui. E outro, o Gil é meu brother, mano. O Gil é meu brother, vocês não podem ficar falando assim dele e tal. E... Aí tem um amigo em comum nosso lá na época, o João. O João foi correndo pra casa dele, pegou a arma, subiu e deu um tiro na direção dos caras lá. E todo mundo sumiu. Daí os caras foram pra casa, pegaram a arma e foram e deram tiro em outro cara que não tinha nada a ver. Deram 2 tiros num piazão lá que não tinha nada a ver, cara. Daí os caras, o Didon, foi o Didon que subiu dar tiro em nós, daí os caras vieram e deram tiro no outro cara. Daí os caras queriam me matar porque falaram que fui eu que dei tiro, mas quem foi que deu tiro foi o João. E os piá que levaram tiro, eu só levei tiro por causa do Didon, então daí já ficou 2 grupos contra mim já. Nossa. Cara, esse período foi o período mais tenso, assim, porque esse período os caras vinham pra me matar mesmo. Eles paravam de carro, assim, eu tava na esquina fumando baseado com os caras paravam de carro, baixavam o vidro, eu fechava o olho e falava, pesada, já era. Aí os caras erguiam o vidro, eu pinava pra casa. Ia pra casa, ficava de boa.
Só que um pouco antes disso, daí eu ia para Colombo, para casa de uns primos lá, ficava lá 15 dias, final de semana. Mano, como é que é você viver e acordar com, sei lá, 17, 18 anos, 16, 17 anos, sabendo que tem gente querendo te matar? Era difícil, assim, um pouco é inconsequência, você fica inconsequente, né? Você não sabe da consequência, a gravidade, quer morrer, você não tá ligado. Tá ligado? Você não sabe, você... Sei lá, é a vida de um adolescente inconsequente. Então, assim, hora você se acha o máximo, ou os caras estão atrás de mim. Hora, tá ligado? Cara, é um videogame, né? Hora. Cara do céu, Hora velho. você se acha É um o máximo, videogame. pô, os caras estão atrás de mim. E hora você fala, mano, vou perder minha vida, eu vou morrer, vou deixar de existir. Então, assim, no momento que você tá mixão, você para e pensa todas as coisas. Tem um monte de gente que te ama que vai te perder. Na hora da loucura, você já tá na inconsequência. Mano, porque faz muito sentido isso. Porque você entende assim, Chico, imagina. Um cara que tá jurado de morte, né? Dentro de um ambiente desse, esse cara, ele acaba ascendendo socialmente numa escala da hierarquia deles, porque esse cara ele é mais corajoso, ele é mais brabo. No fundo, esse cara tá se cagando de medo. É. Isso Só aí. que ele mantém uma bronca e uma postura porque todo mundo agora se colocou abaixo dele. É isso aí. Tá ligado? Então imagina a quantidade de gente que se envolveu cada vez mais querendo ter saído, É. mas não teve coragem e a humildade de falar assim, galera, tô Mano, me cagando de medo. sou um bosta, Se eu mano. morrer, eu não sei o que vai ser da minha O cara família, teve que tá comprar ligado? um perfil assim, Mas tipo ele meteu. de... Ele comprou, Mas é isso. pô, ele Brabão comprou a e- skin, tá ligado? Ele comprou a comprou a skin, skin. e assumiu essa skin, só que no fundo, irmão, esse cara se envolveu na criminalidade, mas no fundo ele sempre teve medo, sempre se cagou de medo, mas ele Cara, assumiu esse personagem. E a criminalidade é uma coisa tão absurda que uma vez eu tava fazendo... Um brother meu, ele era radialista. Não, ele era repórter de uma rádio policial. Tipo essas barigui, não sei o quê, fica dando notícia de gente se esgualepando o dia inteiro. Ele falou, quer passar uma madrugada comigo? Pra você ver como é que é? Eu falei, bora. Meu Fiquei no Deus. carro com o cara. E aí esses caras de rádio, eles têm uma rádio que pega a frequência da polícia e dos bombeiros. Então, quando código tal, não sei o que, não sei o que. Ele fala, esse código é assassinato, bababá. Aí vai todos os carros vão tudo reportagem. junto, cara. Eles vão tudo junto. Acaba que um protege o outro, assim, é muito interessante. Eles vão junto, chegam lá antes que todo mundo Aham. pra fazer cobertura policial, cobertura jornalística daquele assassinato, daquela prisão de droga. E eu fiquei olhando e falei assim, cara, você tá em casa. Não, você tá na rua. Por exemplo, tô na igreja aqui. Digamos que eu moro longe. Eu moro perto hoje. Mas digamos que eu moro 5 bairros pra frente, bem longe, tal. Se eu tivesse noção do que tá acontecendo na cidade, Não saia de casa, mano. não saia de casa. Saia de casa. Porque eu passei aquela madrugada e eu falei pra ele, velho, eu só quero chegar em casa. É isso, né? Porque na minha Acontece muita bolha, coisa, você não né? sabe de nada. Eu tô no carro com a minha esposa, ela fala assim, escolhe uma música. Eu ligo um sonzinho legal ali e nós vamos curtindo a viagem até em casa, saindo de algum compromisso, alguma coisa assim. E vamos conversandinho na boa. Quando você tem a frequência da polícia, é carro sendo roubado o dia inteiro. É. E aí é assassinato, é motoqueiro que se embolou, Briga de casal. cara, briga de casal, é de tudo. É. E eu falo, cara, você tá maluco, velho? Mano, é por isso que, tipo, você tem que respeitar muito esses caras, assim, o policial em si. Sim. Nossa, Porque, mano, com imagina certeza. como é que deve ser a cabeça desse cara, mano. É, isso aí. Entende? Porque é o dia inteiro Na o nível daquilo que a gente acha que é bizarro pro cara é comum. Pô. É um dia. Tá ligado? É Pro mais cara um dia, mais um dia. Tipo, é mais um dia, mano. É Abraçar isso mais aí. um dia aí que eu... Sacou? Mas, É doideira, mano. mas sabe, olha só, Clériton, você pode até falar mais sobre isso que eu vou falar agora. Eu percebi algo assim, eu tava conversando com a Neia. Perceba que em bairros que são de predominância pessoas mais pobres financeiramente falando, é um bairro onde a música é alta, as pessoas não dão vez no trânsito, as pessoas são mais mal educadas, os carros são mal cuidados. Você percebe que não é uma questão só de dinheiro. E aí eu pergunto,
aquele modo de pensar que gera pobreza ou a pobreza gera aquele modo de pensar? É tipo que Veio Que veio primeiro. primeiro, a pobreza ou o modo de pensar? O que modo você de acha? pensar. Eu- Eu vou no modo é, de pensar. Modo de pensar, É o né? modelo mental, né? Eu acho Porque que é o modo assim, de pensar. é o maior legado, né, que um pai pode deixar pro filho é um modelo mental, né? Então assim, nessa sociedade periférica, esse modelo mental, ele passa de geração em geração. Então, tipo assim, cara, graças a Deus que o meu pai, tipo assim, ele, né, independente de tudo que aconteceu, ele é um pintor empreiteiro, então ele negociava com pessoas diferentes, né? Então, ou seja, ó, tá vendo? ele tinha A gente falou sobre isso, ó. Ele tava em outros ambientes. Então, por ele ser pintor empreiteiro, ele tava lidando com gente de duas classes acima, duas pelo classes menos. acima, pelo menos. Entende? Então, o cara, ele tinha referência, ele tava em outros ambientes, ele percebia como que era comportamento de classe acima. Então, daí assim, ó, por mais que ele vivia ali no ambiente dele, um período, né? Meu pai, assim, ó, ele nunca deixou a casa, tipo assim, a casa poderia ser de madeira, poderia, né? A gente tinha, a metade da casa era alvenaria, a metade era madeira. Poderia ser daquele jeito de madeira, mas ele nunca deixou sem pintura, ele nunca deixou nada por fazer. Até hoje, assim, ó, a casa dele, ele para, assim, ó, todo ano ele pinta a casa inteira. Irado. Então, tipo assim, por quê? Porque ele viu isso em um outro lugar, em um outro ambiente. Né? No ambiente que a gente vive, o comum é começar a construir e deixar na metade. É você não pintar aquela parede, você não terminar aquele... E aí tu normaliza, né? E aí você fica tudo bem, normaliza, né? daí fica tudo bem. Então, assim, é a questão do modelo mental. Só que, assim, existe uma grande dificuldade de sair disso. Né? Mas você acha assim, ó... Desculpa te cortar, mas Pode falar. eu tava conversando com um cara do Nordeste, tá? E a ideia dele, ele pensa assim, não, eu tenho 3 refeições, é o que basta. Então o cara mede a vida dele pela quantidade de refeições que ele consegue fazer. Só que pra nós, a gente quiser. É isso aí. Ele para de comer quando tá satisfeito. O cara não. Ele escolhe o que vai comer, ele lá não. Na realidade dele, não é assim. Aí eu falei pra ele assim, cara, me diga o lugar mais legal que tem pra comer aí. E aí você me passa o valor, eu vou te fazer um Pix. Porque eu queria que você fosse e tivesse uma refeição e você nunca esquecesse de mim. Daí ele parou, ele falou que não quis aceitar. Eu falei, cara, ninguém sonha com o que não viu. Eu quero que você olhe algo diferente. Para que o teu sonho comece a caminhar numa direção diferente. Irado. Faz muito sentido. Que eu ir lá e levar, por exemplo, assim, digamos que o Clériton é um cara que eu conheci, que ele passa muita dificuldade. Aí eu acho que levar uma cesta básica para você vai resolver, mas você vai ter fome amanhã, daqui a um mês também. Agora, se eu te levar numa... Você desligou meu fone aqui. Se eu te levar numa realidade diferente, te levar num lugar que... num restaurante diferente, se eu te levar num lugar que você não teria acesso, talvez a tua cabeça ela vai caminhar numa nova frequência. E de repente você comece a sonhar coisas novas. Então, mas tem e um caminhar nessa comportamento- direção. Tem um comportamento das classes sociais de baixo que eles não têm nível de permissão. Como assim? Então, o que é o nível de permissão? É, por exemplo, assim, ó. É você chegar pro cara e falar assim, mano, vai lá no melhor restaurante da tua cidade, eu vou te fazer o Pix, você vai pagar à vista. Esse cara não se permite nem entrar. Entendi. Então, o nível de permissão dele é muito baixo. Isso aí. Então, quando você tá numa classe social, quando você convive num ambiente em que você tem nível de permissão baixo, é aquela galera que senta pedindo perdão, já chega pedindo desculpa. Sabe? O cara, ele não se sente pertencente de Entendi. assumir a posição dele naquele Isso aí. ambiente. E de identidade. É isso aí. Primeiro, Aham. pô, ele não sabe quem ele é. Isso aí. Ele não sabe de quem ele é filho, entende? Então, é muito comum, cara, você lidar com pessoas de uma classe mais abaixo, porque ela tá sempre se desculpando, ela tá sempre pedindo desculpa, ela tá sempre, sabe, tateando as coisas, pisando em ovos, porque o nível de permissão é baixo. Isso aí. Quem te ajudou a sair disso? Então. Dessa forma? Porque você hoje, você, ao meu ver, tá? Você consegue sentar em qualquer mesa. E de boa. Entendeu? Você, por exemplo, assim, ó. Você veio pro podcast, você tá com um moletom, você tá de boa. Meu Deus, eu vou ser filmado, eu vou alguma coisa assim, você de repente
ser um cara que você não é. Comprar outra skin, né? Entendeu? Eu tive que trabalhar muito isso, a questão da permissão, que não é sobre o que eu tenho, não é de onde eu vim, é sobre quem eu sou. Então, assim, eu falo um pouco disso no livro. E, assim, qual que é a questão, assim, ó, voltando lá um pouquinho da história, eu vou contar a minha conversão, assim. Boa. Né? Eu vou contar a minha conversão quando eu me converti e aonde eu estou aqui, né? Até onde eu estou. Então, a minha conversão, ela foi sublime, assim, ela foi emblemática para mim. Por quê? Eu tava nesse contexto jurado de morte, né? Tinha arrumado briga em balada, também fui jurado de morte na balada, foram para me matar na balada bem na hora, o segurança deixou eu entrar. Corrida e tiro já, os caras... Um final de semana antes na balada, os caras foram pra... Eu cheguei na balada, eu ia bebendo pra balada pra não beber lá dentro, porque é caro. Que era caro. E daí eu enrolando um baseado, a hora que eu fui sentar na mureta, enrolando pra fumar, né? Fui sentar na mureta antes de entrar, que tava a fila, o cara vinha atirando na minha direção. E o cara veio atirando e o cara saía agachando ali, eu escutava os tiros passando, batendo na grade, e entrei naquela igreja que tem do lado, era o Planeta Ibiza ali, bem Vida e Paz, né, Paz e Vida, sei lá. Entrei ali. Daí voltei na balada de novo, os caras foram pra me matar, o segurança deixou eu entrar bem na hora. Cara, a minha conversão foi o seguinte, já nesse contexto, né, jurado de morte na quebrada, jurado de morte lá onde eu tava, eu já namorava a Vi, né, e nesse período que eu namorava ela no processo falando, cara, abandona essa vida não dá em nada, abandona as drogas, abandona o que você está fazendo e beleza. Daí eu falei, cara, eu vou tentar então. E, cara, a Vi tinha um primo chamado Dimas, cresceu junto com o Elder, né, eles cresceram... Dimas o primeiro. Saúde. O Dimas... Ele tinha perto dos 23 anos, ou 23 anos ali, ele foi acometido com câncer na parte frontal do cérebro, onde ele começou a perder a visão, e a família do Elder ali, toda crente, todo dia chegava alguém para orar pro Dimas. E assim, eu no processo tentando sair das drogas, o que a Vi fazia? Ela posava comigo para não sair de madrugada, usar droga. Durante o dia eu trabalhava no mercado ali próximo, e eu deixava ela de bicicleta na casa da mãe dela, e ia trabalhar. Tá. E daí, às vezes, por passar, né, acordada comigo até de madrugada, para eu não... Ela chegava e dormia de novo. Ela dormia, acordava na hora do almoço, às vezes eu ia no almoço lá, às vezes ela ligava. Enfim. Daí, os caras orando pro Dimas, e eu trabalhava muito além da conta para eu tentar fugir um pouquinho do rolê, né? Porque sabia que os caras, se me pegassem na rua, iam me matar, ou se, né, eu ia usar droga, enfim... Ali Era fuga, né? Era fuga. Eu entrava no mercado às 7h30 da manhã, às vezes saía 10, 11 horas ali, da noite. E, cara, teve um dia, uma sexta-feira, chega na hora do almoço, meu gerente chega, fala, Clério, vou te dispensar. Né? Era raro acontecer, ele falou, cara, né, vai descansar um pouco e tal. E eu falei, não, beleza. E no que eu tava indo, a Vi tava subindo, desesperado. Tava subindo e tal. Né? O mercado ficava... sei lá, uns 2 quilômetros da casa dela, ela subindo de a pé, fica aí no mercado lá, e, cara, ela me encontrou. Tive um sonho que os caras vieram aqui no teu intervalo, e vieram de moto e te mataram e tal, e barará, beleza, a gente desceu, e eu acalmando ela, a gente chegou em casa, tinha um pastor e um monte de gente orando pelo Dimas lá. Eu cheguei, atravessei a casa da sala da minha sogra, fiquei encostado numa porta que tem atrás assim, e, cara, o cara lá orando. Né? E só uma pergunta. A família dela toda sabia do teu problema com droga? Sabia. Tá. Tipo assim, a única que acreditava muito em mim, assim, com um pouco de pé atrás, era a mãe da Vi, a Dona Ivonete. Porque eu era tudo zoado, Pia. Tinha cabelo, trança, tinha lasquinho, era cabuloso mesmo. Eu não tenho foto aqui pra mostrar agora, mas no Facebook da Vi eu acho que tem. Ela sempre posta alguma coisa lá. E, cara, eu era tudo zoado. E daí, a hora que chega lá, o cara orando pelo Dimas lá, e eu pensei, cara, esses caras vêm orar aqui sempre, o cara nunca é curado, que loucura, né? Tipo, esses crentes, pá. Cara, o cara olha pra mim assim, baixa a cabeça, olha de novo, ele fala, cara, você acabou de pensar o que esses crentes estão fazendo aqui de novo, né? Aí eu já pensei, eu falei, mano, o cara deu pra ler meu pensamento agora.
Aí, mano, o cara, ele faz algumas perguntas assim, ó, que eu entrei no mesmo estágio que eu entrava no meu loop de droga lá. Caramba. Tá ligado? O cara, ele fez 2 perguntas pra mim. Ele falou, cara, sabe por que existem pessoas que não estão mais aqui? Aí eu falei, óbvio que elas morreram, né? Dele, fato. Mas muitas delas tiveram a mesma oportunidade que você tá tendo e não deram ouvidos. E daí o cara, ele contou o plano de salvação. E quando ele fez essa pergunta, eu entrei pra dentro de mim e lembrei de todos os meus amigos que morreram naquele... Cara, e vários morreram, tipo, contabilizado assim, uns 15 que morreram naquele período. Eu vi, tipo, sair da balada, o cara morreu lá. Ah, mataram fulano lá na esquina, mataram ciclano lá e tal. Morreram vários no período. E eu, né, desde meu irmão ali, dentro de mim eu vi todas as pessoas morrendo. E minha vida entrou nesse loop de novo. Eu vi eu nascendo e eu morrendo. E nisso, a história desses caras passando, né, pela minha história ali. E daí o cara contou todo o plano de salvação. E daí ele falou, cara, você, né, reconhece que Deus, ele tem uma vida nova para você? Daí eu falei, cara, se Deus tem, eu quero essa vida. Eu quero, cara, porque eu sei o fim, né? Eu vi o fim de novo dentro de mim, eu nascendo e eu morrendo. Então, deve existir, né, uma outra vida que eu nunca vivi. Então, eu falei, quero viver essa vida. E o cara falou, cara, você não precisa ir para a minha igreja, você não precisa ir para a igreja do pessoal aqui, escolhe a tua igreja. E isso aqui, cara, vai para Deus. Vai para Deus. Daí, cara, o que me fez entrar em choque mesmo com o que ele tinha falado, é que ele olha para mim e fala, e sabe aquele sonho que você teve hoje? Que lá não vai acontecer mais. Ah, daí eu falei, meu irmão, era para eu estar morto. Era para eu estar morto. E, cara, a partir dali eu falei, Deus, se o Senhor tem uma vida para mim, eu vou viver ela. Eu não sei. Eu sei essa vida aqui. Eu sei isso aqui. Eu sei que dá pra gente usar droga, eu sei que dá pra gente morrer, eu sei que dá pra fazer isso aqui. O que o Senhor tem eu não sei, então eu quero viver essa vida. E desde lá, Piá, era uma luta para eu abandonar a droga. Porque eu tinha abstinência, eu voltava, eu recaía naquele dia. Eu falei, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais beber, eu não vou mais colar com a piazada na rua, porque eu entendi que existia uma vida. E aquela vida eu já conhecia. Cara, eu fiquei 2 anos só cumprimentando os caras de longe. Assim, ô, cola aí e tal, troca uma ideia. Não, tô de boa. Ia pra igreja, pro trabalho e pra casa. E ali, Piá, minha vida assim, nossa, minha vida mudou completamente. Eu falei, cara, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus. A família da minha esposa tem mania de reunir todo mundo, e é todo mundo crente, então eles cantam muito louvor da harpa e tal. A gente faz culto todo mês, assim, mas antes eles se reuniam bem mais na casa da minha sogra. E, cara, eu ficava ali chorando. Cara, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Jesus, eu quero... Quando foi o dia que tu acordou e tu percebeu que tu não pensou em droga? Cara, acho que foi, tipo, sei lá, dias depois já dessa minha decisão. Legal. Eu nunca tive uma recaída, eu nunca pensei, vou usar droga de novo. Cara, eu bebi bebida alcoólica, tipo, depois de 2018, tá ligado? Porque daí, acho que agora eu não tenho problema nenhum, eu não sou mais controlado por ela, eu posso controlar. Legal. Então, nunca mais tive vontade de beber, de fumar, de loquear, de perder a consciência como eu perdi. Entende? Porque foi uma parada, cara, tão louca, assim, o Espírito Santo ele veio de uma forma tão violenta que eu falei, mano, não faz sentido. E desde lá, eu falei, cara, eu quero viver essa novidade de vida. Então, o meu processo de conversão foi isso, e foi aí que eu comecei a mudar de mente. Foi aí que eu... Né, o Chico perguntou quem que te tirou de lá, o que te fez sair, né, desse contexto. Foi conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, saber que Deus ele tinha uma vida nova. E por não conhecer essa vida nova em Deus, eu falei, cara, tudo que for em Deus que eu puder entrar, eu não vou dizer não, porque é uma novidade de vida. Entendeu? É uma novidade de vida. Então, só que daí eu comecei a olhar para mim, né, depois de 2016, assim. Então, eu me converti... Que ano que foi? 2008. 2008 foi... Eu tinha 17 para 18 anos ali. Foi em 2008. Então, cara, eu me converti,
eu fui pra quadrangular. Na quadrangular eu entrei já servindo. Foi naquela que eu fui pregar uma vez? Foi naquela que você foi pregar, você foi contar piada lá, na verdade. Eu fui fazer stand-up. Fazer um cara. stand-up na quadrangular. Foi bem lá mesmo. Foi lá que eu te vi a primeira vez. E Isso foi que ano, será? acho que 2012, não? Olha só, velho, quanto tempo faz? Que irado. Mano. Foi 2012. 13 anos atrás, velho. É. Meu Deus. Ele falou uma parada que eu tive um insight, eu tô anotando aqui. E daí, cara, eu... Beleza, daí eu vim, né, pra igreja, né, servi com intensidade, ajudava as pessoas, fazia tudo que tinha que fazer. Cara, meu batismo com o Espírito Santo foi surreal. A gente tava num acampamento na igreja e a gente falava muito do Espírito Santo. E, tipo assim, tudo que era em Deus, eu queria conhecer muito. Então, cara, quando eu me converti, eu não era batizado ainda e na quadrangular a regrinha era que você só tomava ceia depois de ser batizado. Uhum. E eu morria de Sim. vontade de tomar ceia, porque eu queria saber o gosto da ceia, velho. Eu queria saber que gosto essa parada tem, o que esse bagulho tem, o que é, eu quero. É de Deus, eu quero que é de Deus. Uhum. E eu fiz uma oração, falei, Deus, eu queria tanto tomar ceia, só que eu não sou batizado, o batismo vai ser lá só em setembro. Cara, a pastora desce do púlpito. Ela desce do púlpito assim, e ela pega e me entrega a ceia. Nossa, Nossa, mano, cara, pra mim aquilo ali foi, eu falei, cara, Deus, ele me ouve também, que loucura. tá ligado? E daí a gente não acampa dentro, assim, a gente fazia muito acampa dentro da igreja e eu falava, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero. Daí, cara, um dia eu orando, era de madrugada, assim, a gente orando, muito intenso, a galera orando em línguas, pra lá e pra cá. E, mano, eu lembro de um brother, ele encostou a mão dele em mim, cara. E, mano, eu comecei a orar em línguas. E aquilo ali, cara, me envolveu. Eu só fui parar de orar em línguas na hora que era hora de dormir, tá ligado? Que a galera já tinha acendido as luzes e tal. Cara, agora é hora de dormir. E pra mim foi muito intenso. Aí o meu batismo, né, onde eu fui batizado lá, foi engraçado o dia do meu batizado. A gente foi batizado numa outra igreja, que na nossa igreja não tinha piscina, daí a gente, a quadrangular da pastora Ingli lá. Aí tinha um batistal, como que é o nome do negócio? Batistério. Batistério. Tinha lá, só que era uma piscininha rasa. E tipo assim, cara, eu sou grande, né, velho? Aí, pô, os caras esqueceram de encher a piscina. Os caras esqueceram, a gente esqueceu que ia ter o batismo hoje aqui, esquecemos de encher a piscina e pum, colocaram a mangueira lá. Não, vamos batizando os pequenos primeiro. A hora que foi pra me batizar, tipo, a água tava um pouco por cima do joelho. Assim. Eu falei, caramba, e é engraçado, eu tenho essa foto, eu não trouxe nada, mas depois eu posso mostrar que quando eu fui batizado, quem tirou a foto deu algum reflexo na água que, cara, brilhou a água inteira, assim, ó. Tipo, é uma luz, assim, de um flash, assim. Legal. Uhum. Pode ser algum efeito da luz no flash e tal, mas pra mim, cara, foi algo sublime aquilo ali. Foi Deus, ele falando que era uma nova vida pra mim. Foi no dia 5 de setembro de 2008 ou 2009, não lembro direito o ano, mas foi dia 5 de setembro, meu batizado. E, cara, depois dali, eu vim servindo na igreja e tocando e fazendo tudo que tinha que fazer. Depois de 2012, eu recebi uma palavra, eu precisava olhar para dentro de mim, que Deus, ele tinha algo sublime para mim também, ainda. Né? Então, você vive aquela vida, né, de servir, fazer, e você não olha para você, você não olha para dentro de você. Então, tipo, fazia tudo para merecer, tudo para receber, tudo para ser e tal, naquela loucura. E daí, deixa eu voltar um pouquinho antes, daí que entra na pergunta lá da caçada nos caras, né? Então eu sabia que eu precisava perdoar, cara. Sabia muito que eu precisava perdoar. Sim. E eu o ia voltar nisso, E sim. o Luciano, ele tinha sumido, o piá que matou meu irmão. E, cara, eu comecei a perdoar todo mundo. Eu falei, cara, eu vou perdoar os caras que querem me pegar. Os caras queriam me pegar, depois que souberam que eu me converti, os caras ficaram de boa. Então, é isso que eu queria entender, porque tu se converteu, mas os caras estavam lá. a dívida tá ativa, entendeu? Teu nome ainda tava no Serasa. Isso, exatamente. Só que o mais sublime de tudo isso é que os caras levaram de boa. Não, o Didon se converteu, o Didon tá de boa, o Didon tá de boa. E, cara, o cara que mais me odiava, que era o William, ele, cara, um dia eu encontrei ele, eu falei, putz, o William. Ele falou, pô, Didon, tá de boa? Eu tô de boa, mano. Pô, graças a Deus, segue firme. Eu falei, uau.
Tipo, o cara tá de boa, o cara viu que eu mudei de vida, que eu não tô mais no rolê. E o cara respeitou, tá ligado? E daí eu falei, meu Deus, cara. E, tipo, Deus, ele fez os meus inimigos, tipo, não ter mais raiva de mim. Os caras poderiam vir me cobrar depois. Os caras poderiam vir me matar depois, mas Sim. é como se a dívida acabasse ali, tá ligado? E daí, cara, eu sabendo de tudo isso, falei, cara, eu preciso perdoar o cara, o que que eu vou fazer e tal. E ainda era difícil ver o cara. E teve um dia, eu voltando da casa da Vi, indo pra casa, daí passei numa pracinha, o Luciano tava sentado na pracinha. Então ele tinha voltado pra cá. Ele tinha voltado pra cá. Eu já tinha ouvido boatos que o Luciano tinha voltado. Isso, cara, já fazia, sei lá, uns 2 anos já da minha conversão. Eu tinha ouvido uns boatos que o Luciano tinha voltado. Então ele ficou tipo uns 5, 10 anos fora? 10 anos fora. Ele ficou bastante tempo fora. Sim. Daí eu tinha ouvido boatos. Só que é isso, né, mano? Entende? Assim, ó, o cara que ficou 10 anos fora, ele acha que ele vai voltar e ninguém mais lembra do que aconteceu. Mas quem Tá perdeu o ligado? irmão, Mas quem perdeu o irmão lembra, filho, mano. perdeu- Entende? Tipo, E daí, assim, pra mim foi difícil. Daí eu vi ele sentado na mureta da pracinha lá, ele me viu, ele se espantou, viu que eu tava sozinho, ele também sozinho. Mano, ele pegou, levantou bem devagar, saiu fora e foi. Eu virei uma rua antes. Falei, ó, o Luciano fugiu, achou que eu ia pegar ele. Só que não, eu já tava convertido. Inclusive, eu tava ignorando pra casa. Tá ligado? Daí, tipo, na hora, pô, você tem que perdoar ele, porque ele... Não tem, meu irmão não vai voltar. Tá ligado? E, cara, o processo do meu irmão é outra loucura, assim, da graça de Deus, assim. Quando eu vim pra que eu entendi a graça, porque eu já tinha entendido a graça antes, sobre meu irmão. Então, tipo, quando eu me converti, a minha maior indagação era: por que eu e não meu irmão? Porque se meu irmão tivesse convertido, obviamente eu tinha me convertido também. Então Deus poderia ter livrado meu irmão, assim como livrou eu. porque ele acabava sendo um espelho teu, né? Isso. Tá. Tá ligado? A minha maior indagação foi essa, mas se der tempo eu conto daqui a pouco. E daí, cara, passou um dia, eu encontrei o Luciano no mercado. E eu falei, daí, Luciano, beleza? Tá bem? Tô bem. Eu falei, mano, fique em paz. Tá de boa, tá perdoado. Só falei isso pra ele, virei as costas e vazei. E daquilo ali, tipo, pra mim encerrou assim. Eu falei, cara, se Deus vai cobrar, eu não sei. Eu tenho uma nova vida, que o cara encontre uma nova vida também. Só que ainda a minha indagação com Deus era essa, do meu irmão. Por que não meu irmão e eu, né? E daí assim, cara, eu tinha sonhos constantes de que meu irmão ele não tinha morrido. Eu sempre via meu irmão levando tiro e meu irmão não morria. Meu irmão aparecia em outro lugar. Já olhei o caixão, não era meu irmão que estava lá, era meu pai. Aí eu não entendia, eu falava, Deus, como é que é? Por que eu sonho tanto, né? Será que é porque eu queria tanto que ele não morresse, que eu sonho tanto? Daí um dia o Espírito Santo falou pra mim, quem disse que ele morreu? E eu falei, mas como assim? E daí eu comecei a buscar evidências na Bíblia de que se meu irmão tinha ido pro inferno ou não. E evidências de que se meu irmão tinha conhecido Jesus ou não. E, cara, naquela busca incessante, assim, daí eu comecei a perceber que, cara, a salvação ela era pelo conhecimento, ela não era pelo que fazia. A salvação era por confessar Jesus, não pelas obras e tal. E eu, cara, será que é isso? Será que é isso? E tal, eu perguntava para algumas pessoas e, cara, salvação é pela fé, mas sem obras, né? E misturava tudo e eu, cara, caramba, será que é? E eu falei, Deus, eu quero acreditar que o meu irmão tá salvo, que o meu irmão foi para Jesus, porque não é justo. E, cara, Deus ele me lembrou de uma caixinha que minha mãe guardou do meu irmão, que é os últimos pertences que meu irmão tinha. Que lá nessa caixinha tinha um desenho que ele tinha feito, nessa caixinha tinha uma flor do caixão, nessa caixinha tinha a carteira dele com os documentos dele, e nessa caixinha tinha uma Bíblia, mano. Sabe aquela Bíblia da escola? Aquela Biblinha que a gente ganha na escola azul, que tem Salmos e o Novo Testamento? Tinha uma Bíblia daquela, e no começo ou no fim da Bíblia tem lá, você tem aquele texto lá. Você aceita, né? Você, né, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, que tem que confessar e se aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. E tinha o nome do meu irmão lá, Kleber Araújo Agostinho. Irado. Eu falei, mano, ele leu, ele entendeu e ele assinou. Ele não ia assinar aqui sem ler. E na carteira dele, daí eu abri a carteira dele, tinha uma foto de Jesus, aquela da católica, com o coração
pegando fogo, tá ligado? Eu falei, mano, meu irmão sabia quem era Jesus, meu irmão conhecia Jesus e meu irmão confessou Jesus. Então meu irmão foi salvo. E, mano, depois que eu tive esse entendimento, cessou os sonhos, cara. Eu nunca mais sonhei que meu irmão tinha morrido, tá ligado? Tinha morrido e vivido. Então, tipo, pra mim eu entendi. Eu falei, cara, meu irmão foi salvo. E daí, cara, pra mim, assim, foi uma das maiores revelações, assim, internas, né? Tipo, comigo e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me revelou algumas coisas muito interessantes assim, nesse período. Consegui perdoar o cara. Então, perdão pra mim nunca foi um problema. Então, tipo assim, nunca foi um problema perdoar o cara. Então, a minha maior... Tipo, o que me tirou lá do mundo foi ter conhecido Jesus. A Vi foi fundamental para ter conhecido. Então, ela que botou o freio ali e falou, cara, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Ou você se converte ou você vai morrer. Ou as drogas ou eu. E daí ela me segurou muitas vezes nos momentos de abstinência e tal, aquela loucurada, Mas depois que eu dessa oração do pastor, cara, cessou assim, ficou tudo em paz e tal. Aí chegou, cara, 2012, onde eu tive uma outra revelação, que eu precisava olhar para dentro de mim, eu precisava me conhecer. Então, vindo ali com bastante dificuldade financeira, trabalhava em multinacional, tinha salário pouco, e naquela loucurada ali, cara, Deus falou que eu precisava olhar para dentro de mim e entender quem eu era, que não era pelo que eu fazia, não era pelo que eu, pelo meu esforço, mas era por ele. E eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a entender a minha identidade, quem Deus falava que eu era. Então, nesse período 2012 e 2013, eu fui para o Mevan. Aí, na busca incessante de identidade, eu tentava conversar sobre identidade lá no Mevan e era tudo muito difícil, porque as pessoas elas tinham uma mentalidade bem parecida com a minha, de serviço, né? Eles tinham um pouquinho do judaizante ali, então era bem difícil entender. Quando eu falava de sonhos, cara, que tal a gente, em vez de esperar o financiamento de alguém, a gente empreender para financiar, né? Pô, a gente ser mantenedor da obra, com o nosso salário, com a nossa empresa e tal, e o pastor não vinha junto. O pastor, é legal, mas não é assim na prática. O pastor trabalhava pra caramba, né? E ralava pra caramba na igreja também, então o merecimento ali era bem difícil. E, cara, chegou um período que eu falei, cara, então eu vou colar com os caras daí, que já tinha conhecido o Cal em 2009, a gente fez alguns evangelismos juntos no Atos no Largo. O Cal, ele tinha ido pregar em alguns retiros nossos e tal. E o Charles foi fundamental, porque em 2012 ele falou sobre integridade, influência e governo. Eu falei, como assim viver uma vida de integridade? Não tem como. Como assim você influenciar? Como assim você governar? E foi a partir dali que eu falei, então eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso entender quem eu sou. E nessa de entender quem eu sou, aí lá em 2016 eu decido vir para a Inc. E era 2015, 2016, era bem no período onde tinha a série B, né? A igreja no Jardim das Américas, e tinha a série B, que é a série Ser, que era uma série de pregações sobre ser, né? Be alguma coisa, né? Be generous, be simple, be humble, be Jesus, tá ligado? Era uma série de mensagens sobre ser. E falava tudo sobre você ser santo, você ser generoso, você ser simples, você ser Jesus. E, cara, eu lembro que eu ia nos cultos, assim, domingo de manhã eu chorava muito, cara. Eu falava, mano do céu, eu posso ser tudo isso e a minha mentalidade está travada. E eu tô limitado. E eu tô... Cara... E foi aí que daí começa a minha história mesmo. Eu olho pra dentro de mim e falo, cara, eu sempre trabalhei pros outros, sempre fui pros outros. Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa? Será que eu sou capaz de produzir meu próprio dinheiro? Será que eu sou capaz de me manter? Sempre dependi dos outros, já morei de favor com a sogra, daí entendi que precisava pagar aluguel, sustentar minha casa, e fui, só que sempre com muita dificuldade, sempre penando para tudo. E, cara, eu falei, mano, eu vou olhar para dentro de mim, entender em Deus quais são os meus skills, quais são as minhas capacidades. E foi aí
que eu, cara, comecei numa busca incessante, assim. Eu lembro que nesse período, a galera lá na Quadrangular, o Helder, o Thiago, os caras que eram, né, que eram um pouco eram as nossas referências lá, que eles eram os nossos líderes e tal, eles falavam muito de investimento. E eu, cara, eu ganhava um salário da multinacional lá de R$ 1.500, e vou investir o quê, sendo que é quinhentão de aluguel, 400 de comida e não tem carro, e blá, eu vou investir o quê se eu não tenho nada? Aí foi aí que eu falei, cara, eu preciso aprender a produzir. E eu comecei a estudar sobre produto. Eu falei, cara, eu preciso produzir um produto, preciso vender um produto. E, cara, sem muita criatividade, eu comecei a vender água no sinaleiro. Né? Eu fui demitido da empresa. Fui demitido de uma empresa, fiquei 11 meses empregado nessa loucura. E ali fui muito suprido por Deus. Deus me supriu muito, nunca faltou nada, nunca devia um aluguel ali. Só que, cara, comecei a vender água no sinaleiro. Vender água na linha verde, ia no Troféu Promessa vender água. E aí você descobriu que dava pra ganhar mais vendendo água. Então, na hora ali eu vendia 27, 30 reais de água, tá ligado? Em uma hora no sinaleiro, solzão quente. Falando, mano, 10,50 a hora na multinacional. Mano, tem um cara na frente da minha casa que fica ali no sinaleiro, ele um vídeo no Instagram falando que ele ia fazer 100 mil reais em 100 dias. E ele vende brigadeiro. Só que ele não vende, né? Ele dá um Pix e seja o que Deus quiser. Você pode não pagar, como você pode pagar muito a mais do que ele te cobraria. E ele tá documentando a jornada dele, saca? Irmão, eu não duvido desse moleque fazer 100 mil em 100 dias. Faz. Tá ligado? Porque daí ele chega e aí, putz, um cara a mais vai lá dar vintão num brigadeiro que às vezes ele teve um custo de 5, outro vai lá dar 10, outro vai lá dar 50. Isso aí. Um cara vai lá, oferta, gosta da história dele, joga 100. Mano. Então. E, cara, e daí nessa busca incessante de um produto, eu, cara, fui vender água no sinaleiro, falei, cara, dá pra vender alguma coisa é legal. Só que daí, por demanda, filha, esposa, eu falei, cara, eu preciso voltar pro mercado de trabalho. Voltei trabalhando numa metalúrgica com um salário um pouco maior, já ganhava lá seus 1.900, né? Mais plano de saúde, mais pro mercado e tal, tava legal. Só que dentro da metalúrgica, a minha esposa fazia bolo no pote e eu vendia bolo no pote lá dentro. E, cara, a gente fazia, sei lá, 1.700, 1.400 reais só de venda de bolo no pote lá dentro, né? Nos dias, assim. Que tinha um cara que eu vi que tinha um cara que vendia geladinho, só que era só no verão. Falei, cara, eu vou fazer uma parada que eu consiga vender o ano inteiro. O ano inteiro. Eu vou fazer bolo no pote. Todo mundo gosta de doce. Tinha umas mulheres que trabalhavam lá. Cara, a mulher vê o doce e já era. Tá ligado? E eu trabalhava no segundo turno. No segundo turno é depois do almoço. Depois do almoço, mano... Deitava, entendeu? Já levava a malinha assim, ó. E daí as mulheres pegavam a malinha e ia levando em todas as linhas. Depois a galera vinha só pagando. Ou seja, tu fazia seu salário de bolo de pote. Eu fazia meu salário de bolo de pote. Daí eu falei, cara, dá pra empreender, dá pra fazer dinheiro. E dali, cara, foi... Daí eu fiquei um pouco orgulhoso na multinacional, que os caras... Era muito engraçado, cara, que os caras... Eu fui contratado pra trabalhar de segunda a sexta, um sábado sim, um sábado não. E acontecia algumas coisas lá dentro, tipo, quebrava a ferramenta da máquina. Cara, demorava 3 dias pra chegar a ferramenta. Uma ferramenta... Cara, por que não tem duas? Daí eu questionava, por que não tem duas dessa ferramenta, já que é uma ferramenta que quebra direto? Não, porque é de custo e não sei o quê. Eu falei, cara, mas a máquina fica parada 3 dias para depois a gente correr atrás da produção. Daí os caras pediam para vir no domingo. Eu falava, mano, domingo é o dia da família. Domingo tem igreja, tem esposa, tem filho, tem um monte de coisa. Eu falava, cara, domingo eu não venho. Ah, mas daí você não falou lá no RH que na tua contratação você faria hora extra? Daí eu falei, mano, explica para mim hora extra. O que é hora extra? Eu trabalho aqui das 2 às 11, hora extra para mim, se você falar, Clés, pode ficar aqui até as 6 da manhã? Aí eu fico. Porque eu tô no meu horário de trabalho, aí é hora extra. Mas domingo é um dia extra, mano. Dia extra ninguém me falou. Os caras ficavam pistola. Errado você não tá, né? O líder ficava vermelho, cara, contando eu no meio dos peão, que já sabia, já tava... Tá ligado? Já tava... Eu falei, cara, né? Daí os caras começaram a me ameaçar de mandar embora. Eu falei, cara, se vocês me ameaçarem de mandar embora, me mandem embora logo. Que daí eu pego meus 10 mil aqui e vou empreender alguma coisa. Vou fazer alguma coisa, porque eu já aprendi a ganhar dinheiro. Tu já tinha mudado a cabeça. Já tinha mudado a cabeça, não dependia daquilo ali. Porque a ameaça dos caras, cara, ó, vou te mandar embora, você vai perder teu salário de tantos. Teu vale mercado de tantos. Teu não sei o que de tantos. Eu falei, mano,
Se eu vender água, eu ganho tanto. Tá ligado? Daí, beleza, os caras me mandaram embora, fui pra São Paulo com a esposa comprar roupa. Cara, minha esposa amou gastar dinheiro lá, aquela loucurada. E eu falei, mano, esse bagulho não é pra mim. Eu não aguento, é muita gente, é loucurada. Daí eu ia lá com os caras, um cara chegou, mano, quer ganhar um perfume? Eu falei, mano, claro, pam, peguei o perfume. Saindo, o cara, o quê? Não, cara, esse daí tem um custo, a gente embalou. Daí eu falei, mano, você perguntou se eu quero ganhar. Se você quisesse me vender, chegava, mano, tô te vendendo um perfume. Mano, já juntou uma galera em volta de mim. Doideira. Daí eu Já bati viu essa máfia do perfume aí? Nossa, mano. Essa daí, esses caras que vendiam perfume, eles eram brabo de venda. É. Que o maluco, tá ligado aquele potinho de isopor? É isso O aí. cara metia o perfume dentro daquele pote de isopor, envelopava, Aham. chegava pra tu assim, ó. Fala, meu parceiro, pô, tu não é primo do fulano? Mano, eu lembro de você. Irmão, quando tu via, tu tava com 3 perfumes na mão e fazendo um TED pro cara. Na época não tinha Pix. Mano, era bizarro. Era bizarro. Isso acontecer assim, eu fiquei olhando pro cara assim. Eu sempre gostei desse negócio de venda. Chico, impressionante o quanto esses caras vendiam. Nossa, ia ficar muito no ódio, cara. Mano, porque o cara... Você ficava com vergonha, mano. Porque absoluta que ele te conhecia. Isso aí. E o cara tava falando, técnicas. cara, pô, mano, eu lembro muito de você, cara. Pô, e o seu Serginho, como é que tá? Tu não é primo dele? Tu não é sobrinho dele? Tu fala, eu sou, pô. Eu sou. Nossa, caramba. Eu sou, pô. Eu sou. Os caras são alucinantes, cara. Daí o cara chegou com uma história falando, perguntando se eu queria ganhar, daí no fim o cara queria me vender. E deu, mano, mas é ganhar ou comprar? Ele, não, é que, pô, tem um custo aqui, se você é parceiro. E os caras, cara, naquela... Eu falei, não, mano, discutindo com o cara. Não, você quer me vender? Fala o seguinte, tô vendendo, você quer tanto. Você falou que queria me dar. Eu quero dado. Você quer me dar? Não quero. E a minha esposa me puxando. E eu discutindo, um monte de cara juntando. Eu falei, ah, mano, você é um pilantra que não sei o que. Daí depois o cara começou a me xingar. Daí eu falei, como assim? É tudo por causa de um perfume. Daí eu falei, não, esse bagulho não é pra mim, eu vou arrumar confusão aqui. Daí, cara, a gente tentou empreender com isso, com roupa, a gente não sabia cobrar, e a gente ia dó das pessoas e tal. Daí, cara, eu comprei tinha um dinheiro sobrando ainda, eu comprei algumas máquinas de fazer higienização, né? Higienização de carpê, estofado, barará. E, cara, comecei com essas máquinas. E fazia aluguel da máquina e fazia higienização, cara, conseguia ganhar muito dinheiro. Isso dá grana, mano. Eu tinha agenda, assim, pra 30 dias. Isso dá grana. Tinha agenda pra 30 dias, tanto de lavagem quanto de aluguel das máquinas e tal. Só que daí fui roubado uma vez, aí comprei a máquina de novo, daí o meu carro foi roubado com a máquina dentro outra vez. Aí, putz, cara, daí chegou no limite, os caras, a galera da igreja fizeram uma vaquinha, me ofertaram uma máquina, que daí eu fiquei muito triste. Falei, pô, Deus, acho que não é pra eu viver essa vida, porque eu sempre indagava Deus, perguntava pra Deus se o que eu tava fazendo de fato era pra eu fazer. Falei, pô, acho que não é, porque não tá dando certo. Pô, os caras me roubaram, os caras, pá, tô com os últimos... Tinha uma agenda de 30 dias, mas eu tinha os últimos 3 mil reais na conta, que era quase o valor da máquina. Tá ligado? Eu falei, pô, eu compro uma máquina agora, fui pra praia, fiquei uns dias lá pra pensar, tirei na sorte, escrevi sim ou não pra empreender. Falei, Deus, se é pra eu empreender, eu vou colocar um sim aqui, um não, vou tirar na sorte, baseado na Bíblia, cara. Eu lancei sorte na parada. Daí, pô, a Sofia tirou o papelzinho sim. Eu falei, Vi, a gente vai voltar lá, vai comprar a máquina e vai dar certo. A gente voltou. A hora que a gente voltou, os piás fizeram uma vaquinha e me deram uma máquina. Aí, pô, cara, chorei, agradeci a piazada e tal. E comecei. Cara, da máquina eu vi que eu tinha uns dias ociosos na minha agenda. E eu falei, cara, eu vou fazer artigos decorativos para festa infantil. Acho que dá pra gente fazer e tal. E comecei a fazer artigos decorativos. Cara, a gente fornecia artigos decorativos para umas 250 empresas de decoração de Curitiba. Caramba, mano. Cara, eu em 3 meses, tipo assim, cara, para um cara que vivia em 3 meses, eu faturei 64 mil reais. Legal. Ali, tipo, e assim, eu tinha 300 reais para investir naquele negócio. E, tipo assim, uma serra tico-tico era uns 250, e daí, pô, tem um material e tal. E tipo, tu fornecia era coisa de cenografia, é isso? É, de cenografia, aqueles personagens cortados ao redor, assim, para decorar a mesa, decorar o ambiente, assim. E daí, cara, eu peguei e tinha 300 reais para aquilo ali. E daí eu falei, cara, primeiro eu vou pôr foto, vou fazer uma arte ali no Facebook ali. Cara, vendia
primeiros 13 kits ali só foto, porque não tinha foto do meu produto. Produto dos outros, que eu peguei, coloquei ele, vendi, já consegui o dinheiro do material, pedindo antecipado 50%, comprei a máquina, fiz a mesa e pam, comecei a cortar, comecei a vender, em 3 meses vendi 64 mil. Foi que me manteve por um bom tempo. Aí surgiu um fornecedor no interior do Paraná que o cara tinha operação mais automatizada do que a minha. O mesmo kit que eu vendia R$129, o cara passou a vender por R$64,90. As minhas fornecedoras, Clério, é o seguinte, tem um cara que está fazendo igual o teu. Cara, você não consegue baixar o preço para nós? Eu falei, cara, fui lá ver qual que era a operação do lado. Ver não, né? Comecei a indagar, né? Como um cliente oculto. A operação do cara era automatizada, o cara tinha corte a laser. O cara investiu para vender... Tinha uma router, né? Uhum. O cara tinha router. O cara investiu para ganhar na quantidade. Diminuiu a margem para ganhar na quantidade. Eu falei, cara, eu não consigo fazer o preço do cara, porque eu terceirizava a impressão, né? E daí eu cheguei para um brother, que é quem a gente comprou a empresa depois. Falei, cara, ó, tem esse cara aqui, ó. Se eu conseguir diminuir o valor da impressão, deixar de terceirizar, a gente virar sócio, eu consigo fazer por mês entrar R$100 mil aqui. Porque as mulheres não vão para lá, elas vão comprar da gente. E daí, cara, vai entrar R$100 mil aqui. Você quer vir comigo? Nessa época eu tava com dinheiro e tal. Aí ele falou, cara, eu não tô disposto a ter sócio, não tô disposto a vender empresa. Isso era num começo de ano, assim, do final para um começo de ano. Aí o cara chegou, falou não. Eu falei, beleza, cara, as vendas começaram a cair. As vendas começaram a cair. Chegou um dia que eu tava gastando a reserva que tinha para se manter os próximos 6 meses. Chegou no final do ano, o cara colocou a empresa à venda, deu um piripaque no casamento dele lá, na mente dele, ficou mal. Ele colocou a empresa para vender, só que era um período que eu já não tinha dinheiro mais. Daí eu falei, pô, e agora, velho? Daí, pô, larguei as operações, porque tava dando pouco dinheiro, falei, vou alugar. Tinha R$2 mil na conta, vou alugar um carro, peguei um cartão emprestado de um amigo para dar de sinal lá e tal, vou guardar esse dinheiro aqui. Aluguei um carro, comecei a fazer Uber. Cara, 3 meses ali, eu falei, mano, esse bagulho não serve pra ninguém, velho. Tipo, com todo respeito aos Ubers aí, me perdoem. Só que, velho, o primeiro mês eu tava assim, feliz. O segundo mês eu tava assim, o terceiro mês eu tava, mano... teve um dia que eu abri a porta e queria moer o cara na pancada, de estresse, tá ligado? Cara, é loucura, sei lá como os caras aguentam, mano. E, tipo assim, a minha conta nunca batia no Uber. Cara, porque era aluguel, era gasolina, eu falava, mano, sempre... Eu ganhava 200 pila, fazia 200, 300 pila por dia. Aí tirava aluguel, gasolina, manutenção. Sobrava 80. Sobrava 80, eu falava, mano, mas eu tô trabalhando 12 horas por 80 pila. Eu falei, não. Você vê ali aquele montante de dinheiro, só que na ponta do lápis aquilo ali não era verdade. Sim. E eu falei, mano, tal. Nesse período eu tinha estudado segurança do trabalho e tal, daí comecei a fazer uns freela... fazendo documentação para algumas empresas, daí ganhava R$3 mil aqui, R$2 mil ali, só preencher a documentação, e PPRA, PCMSO e tal. E foi que foi mantendo, e daí, cara, quebrei assim, fiquei devendo aluguel, foi uma loucura. Daí, cara, chega um brother, o Elder, junto com um brother em comum, daí o cara tinha anunciado a empresa, o cara falou, cara, tô vendendo aqui por 70 mil, se você comprar, eu vendo para você metade do preço. Cara, maluco, tava dando a empresa. Tava dando a empresa. Máquina, tudo. Com máquina, tudo. Só a máquina só a máquina esse preço. Só a máquina valia isso. Valia isso. Daí eu falei, mano, comentei com o Elder falou, você acha que você aguenta? Eu falei, acho que dá, é o novo pra mim. Daí ele fez um trâmite, deu o carro dele lá, um amigo que tinha um dinheiro parado, lançou a grana, o Wesley, é uma benção. Cara, e a gente comprou a empresa. E foi... Vocês compraram em 3, então? A gente comprou em 2, o Wesley como quem emprestou a grana. Tá, então ele emprestou como investidor, vocês vão devolver a grana pra ele. Devolver a grana pra ele. Tá. Com o carro do Elder de garantia. Cara, a gente rodou a empresa, eu e o Elder de sócio por um bom tempo e chegou um dia eu comprei a empresa do Elder, hoje ela é só minha. Que é a gráfica. Que é a empresa de comunicação visual. Uhum. Cara, e tipo assim, e daí eu, em todo esse período, olhando pra dentro de mim. E daí eu comecei daí foi aí que surgiu o meu livro, tá ligado? Vou voltar a falar do livro ali. Aí que surgiu o meu livro, porque daí eu entendi, cara, que tinha muita limitação dentro de mim. Então tinha limitação financeira. Eu, tipo, financeiramente, cara, eu nunca tive... quando você falou de permissão, eu nunca tive permissão para fazer boleto, para fazer financiamento, para pagar dívida.
tá ligado? Às vezes eu até tinha o dinheiro pra pagar, mas eu não pagava porque, tá ligado? Então, cara, isso é comum, mano. Quando tu não tem nível de permissão, o banco te oferece crédito, tu não pega. Tá ligado? Isso aí. O banco te dá um cartão melhorzinho ali, tu não quer. Exatamente. Tu manda voltar. Eu já vi isso acontecer na minha casa. Sabe? Tipo, o banco dá pra minha avó, sei lá, um cartão bom assim. Ela, não quero isso não, deixa pra lá. Corta o cartão. Como se fosse um demônio. Um demônio. Não, então, assim, eu achava que eu nunca conseguiria comprar. Tá ligado? Nunca vou conseguir comprar um carro, uma casa, tá ligado? Tal. E cara, tipo assim, o carro que eu comprei. Tipo, um brother da igreja falou, cara, eu tô com um carro parado lá, não quero pagar prestação e tal. Cara, você quer assumir o carro? Você vai pagar ali sem juro o carro. Eu falei, mano, eu acho que dá. Mas esse cara vai ficar apertado. Porque assim, ó, meu pai, ele tinha carro. E assim, eu vi ele ralando muito para pagar o carro. E a ponto de, tipo, alguns meses a gente ficar com falta de algumas coisas porque ele tinha a prestação do carro. E isso bloqueou na minha mente. Eu falei, cara, eu não vou deixar de dar para as minhas filhas, para minha esposa, para minha casa, igual meu pai fez. Para ter o carro só por ter um carro? Não. Então eu vou ter o carro que eu puder, e do jeito que der, se for à vista, melhor ainda. Se eu puder pagar ali, pá, daí eu tinha o golzinho. Meu pai, na verdade, me deu o golzinho, roubaram o golzinho do meu pai, depenaram, a gente encontrou, e eu falei, pai, posso levantar e ficar para mim? Pode, eu já comprei outro mesmo. Entendeu? Daí eu peguei, levantei o carro e fiquei com ele. Mano, era engraçado. A gente chegava nos rolês da igreja, chegava os caras com os carrão e eu encostava o golzinho. E pra mim nunca teve problema nenhum. Um dia o carro chegou pra mim, você acha que o golzinho combina com a tua família? Eu falei, mano, leva pra onde eu quero. Eu já fui pra Santa Catarina, fui pra Guarda do Embaú, fui pra Garopaba com o golzinho, fui pra um monte de lugar. Falei, me leva onde eu quero, mano. Eu falei, sei lá. Daí eu parei pra pensar nisso. Só que eu entendi que eu não tinha permissão para as paradas. E para muitas ainda eu me destravo, assim. Então era muito ruim financeiramente. Cara, não tinha controle de nada, não fazia nada. E tudo isso eu fui vendo que era por causa da minha ignorância em certos assuntos. Então, assim, quando eu tinha uma ignorância de quem eu era, eu não acessava um lugar. Quando eu tinha ignorância da bolha que eu tava, aquela ignorância me fazia permanecer naquele lugar com tudo que aquele lugar tinha para me oferecer. Quando eu tinha ignorância de trabalho, não, que eu vou ficar aqui na multinacional porque o ápice é você trabalhar numa multinacional. Então, quando eu rompi a bolha da ignorância, eu posso empreender, eu posso vender, eu posso ganhar muito mais do que eu ganho aqui, e posso passar perto também, porque às vezes dá ruim, mas, cara, eu posso fazer minha grana. E daí eu comecei a ver em várias áreas que eu poderia sair da ignorância e acessar esse lugar de luz, esse lugar de transformação, de mudança. Então eu falo ali da vida social, né, que tipo, o lugar onde você nasce, aquilo ali te influencia para você não acessar novos lugares, alcançar novos lugares. Então, assim, eu comecei a perceber algumas pessoas, assim, tipo assim, aqui na igreja. Cara, tem pessoas que é muito comum viajar para outros países. Cara, o cara pega um avião como a gente pega o Bairro Novo para ir pro terminal de cercado. Eu falei, cara, por que pro cara é tão simples? Aí você vai ver, o cara, ele não é milionário. O cara não é milionário. Só organizado. O cara é só organizado, velho. O cara só é... Não, e é isso, tem permissão. Ele se permite sonhar essa parada. Porque, às vezes, por exemplo, às vezes você faz uma conta assim, vamos fazer uma viagem pra Argentina, sei lá. Vamos botar a Argentina que agora tá inflacionado pra caramba lá. Que pra gente aqui é de boa. Fazer uma viagem pra Argentina é tranquilo. Sim. Né? Tipo assim, pô, é aqui do lado, é América do Sul, você não tá tão longe de casa. Você vai botar na ponta do lápis, talvez é a mesma viagem que você pagaria pra ir pro Caribe, numa ilha na Jamaica, por exemplo. Tipo, pra ir pra Jamaica, que é muito mais irado, é um rolê muito diferente. Só que, putz, mas é a Jamaica, né? Tipo, caraca, o que eu vou fazer na Jamaica, né? Tipo assim... Fumar um begão. Entende? Tipo, cara, e é lindo, mano. Meu amigo acabou de voltar... O Vitor, lembra do Vitor que a gente entrevistou? Ele acabou de voltar da Jamaica. Cara, é um negócio incrível, assim. É lindo a ilha. Só que é isso, assim, as pessoas não têm nível de permissão. E aí, quando você vai botar na ponta do lápis...
É a mesma coisa assim, pô, o cara tá fazendo 80 conto por dia rodando de Uber. Vamos botar assim que sobra pra ele ali 80, 100 reais por dia. Só que esse cara, ele não tem nível de permissão pra ir pro sinal vender água e fazer 200. Tá ligado? Tô ligado. Ele não consegue. E aí, enfim, é um assunto muito mais denso, mas no fundo, cara, quando você vai olhar pra vida de quem consegue mais e consegue menos, é nível de permissão. Porque esse cara se permite tomar risco, entende? Então, o rico, ele sempre se permite tomar mais risco do que o pobre. Por isso que existe CLT. CLT é uma falsa sensação de segurança. Que eu tenho. Entende? É uma falsa sensação de segurança. O Chico é bancário. Entende? Mas é isso, assim. Só que você, dentro de uma escala hierárquica de CLT, você tá lá no topo da cadeia. Você tá lá no topo da cadeia. Mano. Tá ligado? Você ganha a PLR do banco. É. E não é qualquer banco. Não, eu sou concursado ainda, velho. Entende? Então, é isso, é diferente, assim, ó. Existem hierarquias dentro disso, saca? Então, o nível de permissão, ele vai nessa parada de o banco te oferecer um cartão de crédito e tu topar o cartão de crédito. Eu topo. É tu olhar a parcela do teu carro e tu topar a parcela do teu carro. Então, tu vai se permitir nessas paradas, entende? Então, por exemplo, eu vi sempre meu pai indo naquilo que dava. Tipo assim, cara, se não der no dia ruim, eu não pego. Se não der no dia ruim, eu não pego. Então, meu pai, ele sempre foi esse cara muito controlado com dinheiro, com a vida dele, financeiramente. Nunca me faltou nada, mas a gente também nunca teve esse luxo de, por exemplo, eu não lembro do meu pai falando assim, galera, se arruma aí que a gente vai viajar hoje. Tipo, então. E tá tudo comigo. Pra mim já é diferente. Sacou? Eu nunca ouvi meu pai falando, hoje a gente vai pedir uma pizza. Eu fui comer McDonald's com 23 anos, meu irmão. Entende? Acredita? É nível de permissão, mano. Mas, sabe o que é interessante? Que eu tenho uma... o que você aprendeu financeiramente com o teu pai? Lembrando disso agora. Eu era criança e meu pai tinha a casa na praia e a casa da frente era dele e a de trás ele alugava. Aí meu pai falou alguma coisa com o vizinho, alguma coisa que ele tinha que pagar, tipo 10 mangos, assim. E o cara falou, não tenho. E meu pai falou assim, um homem que não tem dinheiro no bolso... Cara, aquilo me marcou de uma forma que nem no jogo online eu consigo ficar sem dinheiro. E a questão não é nem dinheiro físico. Eu não fico incapaz de pagamento em momento nenhum. Isso. Então eu tenho sempre condições de pagar de alguma forma. De alguma forma. Cartão eu passo aqui, ou fazer um Pix, alguma coisa. Tipo, físico eu nunca tenho dinheiro. Né? Ter recurso. Não necessariamente tem puxar a nota, liquidez, né? de nota, né? Mas de alguma forma, porque aquilo me marcou. Porque daí você não tá preparado, às vezes, para uma oportunidade. Não, isso muda a autoestima do homem, mano. É isso aí. Tá ligado? Então, tipo assim... você é rico. E assim, ó, a gente já tá no final, né? Já. Eu queria falar uma coisa para você. O que eu acho legal na tua história? Que você contando essas coisas, pra mim, é um assalto. Porque eu não consigo imaginar você. Exato. Você, pra mim, mudou tanto a tua forma de pensar que eu não consigo imaginar você usando uma parada. Não, pra mim, se falar assim, quem que é o Clériton? É o meu brotherzaço, um cara que eu curto pescar, que é uma parada que eu mais curto, assim, de hobby, que é o cara que eu quero ter do lado. Que além de você me ajudar, a gente fica numas ideias muito legal, a gente dá risada e tira sarro do mundo inteiro que tá ao nosso redor. E é divertido o tempo todo. Sim. Então eu não consegui... Tipo assim, um dia vieram fazer aquela porcaria de fofoca. O Clériton falou de você. Eu falei, não. Não falou? Por quê? Porque eu conheço o Clériton. Ele jamais falaria de mim. E não é nem por mim. Ele não fala de ninguém. É isso aí. Você tá mentindo. Fui atrás de você e catou uma mentira no ar. Sim. Entendeu? Que eu consegui enxergar. Não, pra mim o Clériton é esse cara aqui. Você contando a tua história, eu falo assim, meu Deus do céu, velho. Tem nada a ver. Sabe qual que era o meu apelido antes de me converter? Maldito. Maldito. Porque eu era muito Pesado, ruim, cara. mano. Eu pichava parede, malde. Tinha assim Cara, eu era tudo zoado, velho. Eu pichava muro, velho. Imagina. Eu Da não onde? consigo imaginar isso também. Não, porque Jesus muda a nossa vida, irmão. É isso aí. Jesus transformou tudo, cara. Ressignificou tudo. A gente tinha que ter cascadura pra aguentar a pancada da vida. Hoje a gente chora por causa de um homem que nós não vemos. É isso aí. É isso aí. Tá ligado? Uhum. Olha que loucura. Hoje a gente olha pras coisas assim e fala, cara, Cristo fez nova todas as coisas, cara.
E aí, de repente, a gente que era uma vítima da sociedade, uma vítima do acaso, aí se torna protagonista de um reino maravilhoso. Onde Deus faz através... Aí você olha assim, ó. Eu lembro até hoje, um dia eu cheguei pro Cal e falei assim, fique de olho no Clériton. Ele é nobre, ele é diferente. Eu lembro até hoje o dia que eu falei. Ele falou, coisa ruim. Eu falei, não, ele é diferente. Ele tem uma coisa com ele. Ele brilha. Ele tem um negócio com ele. Aí você tá lançando o teu livro, você tá fazendo o teu rolê, e aí a gente vai influenciando a sociedade. Eu lá na minha vida, você lá na tua, você fazendo as tuas coisas, você... Se chamar você pra qualquer coisa, você topa. Tá ligado? Chega assim, ó, Clériton, desencapou o fio e tá chovendo. Você dá um jeito de estar lá e ajudar. Mesmo que é o risco do choque. Você não tá nem aí. Você vai lá e é o cara que dá pra contar com você pra qualquer coisa. Pô, isso é graça, velho. Isso é graça. Isso é o que Deus ressignificou na tua vida, sobre a tua identidade, assim, sobre... E pra mim é muito... Eu não gosto de falar sobre identidade. Porque parece que todo mundo... Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu sei quem eu sou, eu não sei o que. Eu falei, cara, então você é maior que Paulo, porque Paulo falava que ele para a direita, mas que isso me mandou para a esquerda. Tipo, que ele tinha as indagações que não conseguia entender sobre as coisas. Falei, você consegue, parabéns, nobre, que nobre, você conseguiu alcançar, que ninguém na Bíblia conseguiu, só Cristo. Você é grandão, velho. Mas a gente segue pela fé. Isso aí. Então, esse foi um ponto na minha vida que eu tipo assim, eu parei a não ter... Por um período eu tava com pressa de muita coisa. Não, Deus, eu tenho que fazer, tem que acontecer, tem que ser agora. E pá. Daí eu comecei a olhar a minha história. Porque assim, cara, eu fui chamado... Tipo, Deus ele me chamou. Não fui eu que fui atrás de Deus. Né? Tipo, cara, Deus ele se apresentava pra mim. Ele falava que me amava, ele falava que eu era escolhido, ele falava que tinha um plano pra mim. E eu falei, Deus, eu quero tirar toda essa ansiedade da minha vida de querer conquistar algo, de querer ser alguém, de querer fazer algo. E eu quero fazer tudo o que eu tenho para fazer no tempo que eu tenho para fazer. Porque eu entendo que, cara, cada um tem a sua porção. Tá ligado? Então, às vezes eu olhava a porção do outro e eu falava, mano, essa porção é da hora. E eu quero ter essa porção. Só que essa porção não era para mim, e daí eu me frustrava, eu ficava ansioso, eu falava, não, Deus, eu vou viver, e daí assim, ó, todas as coisas elas aconteceram no tempo certo, da forma certa, encaixado, tudo foi se encaixando. Então hoje, a maior preocupação, de fato, é, cara, eu tô fazendo o que é para eu estar fazendo, eu tô onde é para eu estar, Jesus, ele continua sendo o centro da minha vida, né? Ontem eu tive uma revelação muito legal, assim, lendo o livro de Lucas, ali no capítulo 17, que quando os caras indagam a Jesus sobre o reino. Então Jesus, daí eu entendi por que Jesus ele fala, cara, até que eu venha, até que eu volte, proclamem o meu reino. Porque com o passar do tempo, com as coisas, fazendo a nossa rotina normal, assim como os judeus, né, o povo escolhido de Deus, né, as meninas dos olhos de Deus, esqueceram quem era Deus e quem era o Messias, que estava tudo escrito, nós... Na nossa rotina, na nossa loucura, a probabilidade de a gente esquecer quem é Jesus é muito grande. Então, cara, ontem eu reafirmei, eu falei, Jesus, eu quero tornar o Senhor perceptível em toda a minha vida. Em tudo que eu for fazer, em tudo que eu estou fazendo. Porque a gente faz um monte de coisa, eu faço um monte de coisa. Né? Eu sou pai, marido, empreendedor, patrão, eu sirvo na igreja, eu junto cabo, eu monto luz, eu ligo luz, eu ensino pessoas, eu pastoreio pessoas, eu ajudo. Cara, é muita coisa. Né? Eu sou filho, tenho a minha mãe, tenho meu pai, tenho minhas irmãs. Então, cara, a gente faz um monte de coisa. Então, nesse mundaréu de coisas, a gente esquecer e deixar de lado quem Jesus é e começar a ser autossuficiente é muito grande. Então, assim... Eu falei, cara, eu tenho que dar um stop na minha autossuficiência e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Porque tudo que sai em desordem, tudo que sai da ordem, a gente já começa a indagar, putz, será que é de Deus? Será que Deus não está aqui? Porque está em desordem. Então, assim, eu voltei a recentralizar Jesus. Jesus, independente de como esteja, o Senhor está no centro. Independente da desordem, do fluxo diferente,
né, que dos últimos meses para cá, de agosto do ano passado para esse ano, todas as coisas, mudou o fluxo de todas as coisas para mim. Tudo tá meio estranho, entendeu? E eu indo para Jesus, falando, Jesus, o que está acontecendo? O que eu tenho que mudar? O que eu não estou vendo? Qual que é o meu ponto cego? Por que as coisas estão assim? Para mudar alguma coisa dentro de mim? É para eu entender alguma coisa? Eu que tentei deixar, voltei, enfim. Então, cara, Jesus, ele tem que ser o centro. Ele é o centro. Então, tipo assim, tudo que eu faço, eu sei que eu estou no lugar que é para eu estar, eu sei que eu estou fazendo o que é para eu fazer. Então, assim, não vislumbro, né, com o grande, né? Então, assim, né, tudo que começa grande é monstro, né? Então, Deus ele tem o seu tempo para todas as coisas. Então, eu tento estar no fluxo correto de todas as coisas, né, na porção correta. Então, quando as pessoas vêm me acelerar, eu não acelero da forma que as pessoas querem que eu acelere. Eu paro e penso, será que é, será que não é? Uhum. Entendeu? Várias pessoas tentaram me acelerar. Só que, cara, da onde eu vim e aonde eu tô, mano, é um milagre. Mano, é um milagre que, cara, se não fosse Jesus, não era. Entendeu? Então, tipo assim, é um trajeto lindo e sublime que, cara, se não fosse por Deus, não era. Então, tipo assim, por que eu vou acelerar as coisas? Por que eu vou correr além do que é para eu correr? Cara, eu vou continuar ouvindo e eu vou fazer o que é para ser feito. Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tento entender, cara, é para eu estar, é para eu fazer, então eu faço. Então, tudo que eu faço, as pessoas que eu ajudo, as pessoas que eu estou, é com a plena certeza de que, cara, é isso que Deus queria que eu fizesse. Né? Então, basicamente, contei, cara, uma parte bem pequena da minha história, tem muita coisa. Quando que o livro sai? Cara, o livro eu queria... A minha formatura é do Lidera, eu estou concluindo o Lidera agora, nesse semestre, então até a formatura do Lidera o livro é para sair. Só estou com uma dúvida cruel se eu faço ele em formato e-book, o Chico quer que eu faça impresso, mas a minha ideia inicial era fazer e-book mesmo, digital. Na tua empresa você não consegue fazer? Na minha empresa eu não consigo, que a gente tem a parte gráfica, mas a parte de gráfica é menor, né? Para cartão de visita, coisas pequenas. Entendi. Assim, para grande produção em escala assim não faz. Cara, eu acho que o livro físico ele tem mais, ele perdura, né? Eu acho que ele tem um quê diferente assim. Eu acho que o livro, apesar de ser do digital, eu acho que o físico ele tem um quê diferente. É que o físico você vai ser eternizado, né, cara? Isso daí teus filhos vão olhar e falar assim: papai tá aqui, ó. Papai não tá mais aqui, mas papai tá aqui. É por aí. É isso aí. Então, esse é o primeiro. Eu conto um pouco da minha história, conto ali todos os, né? E eu conto um pouco de empreendedorismo, como você sai dessa escassez mental de CLT, cara, e começa a fazer dinheiro. Então, é um livro bem prático também, né? Ele, desde a parte de conhecimento espiritual, ele tem bastante parte prática, assim. Então, o final de cada capítulo tem pontos práticos. Assim, eu decidi fazer assim algo prático, né? Porque assim, a minha maior dificuldade quando eu me converti, o período que eu estava na quadrangular, era tipo assim, existe um evangelho, existe um Jesus, mas como é esse Jesus na prática? Como é esse reino de Deus na prática? Então, cara, eu decidi tornar prático todos os períodos da minha vida. Então, quando eu falo de espiritualidade, cara, como viver uma vida espiritual na prática? Como viver uma vida financeira na prática, como viver uma vida de empreender na prática. Só que assim, contando desde a base, né? Então, tipo assim, as pessoas, né, o que eu mais encaro, assim, não sei como que é para vocês, para ensinar as pessoas alguma coisa, assim. Então, eu falo de empreender, eu falo, cara, será que você precisa desse emprego? Será que você precisa esperar aceitarem teu currículo? Você pode vender alguma coisa, pode fazer alguma coisa. Só que daí os caras travam nisso, eles não se submetem ao mínimo ali, digamos, né? Tipo, os caras não se submetem a vender uma água no sinaleiro. Porque para eles talvez sei lá, é vergonhoso, tem uma questão de orgulho, barará. O Rick Chester, ele ficou famoso por causa desse vídeo. Em que, na época, 2013, 2014, né? Tava aquela coisa do Brasil tá em crise.
E aí ele ensinou como que você faz dinheiro vendendo água no sinal. E aí ele fala, pega 10 reais com o teu amigo, vai lá no centro do Rio, compra um fardo de água, vende esse fardo de água, volta lá com 20 reais, compra um isopor e mais um fardo de água e tal. No dia você fez 150 reais, 140 reais, você vai lá, devolve os 10 reais pro teu amigo porque é importante manter as portas abertas. Aí no final ele para e fala assim, vender água não dá pra você não? Então a crise não tá no país, tá em você. Tá em você, exatamente. E daí, tipo assim, às vezes a gente espera muito algo, então, eu quero empreender, eu quero ter minha empresa, meu negócio, pá. Mas o cara, ele não quer começar do básico. Eu quero meu ministério, eu quero pregar, eu quero tocar, Só que o cara, ele não começa do básico, tá ligado? O cara, ele quer pregar, mas, tipo assim, tem uma oportunidade de dar aula pras crianças ali, o cara não vai. O cara tem a oportunidade de abrir uma home church na casa dele, o cara não abre. O cara tem a oportunidade de, na empresa do amigo dele, fazer uma oração lá, o cara não vai. Então, tipo assim, a gente vislumbra com aquilo que é grande, só que a gente não tem a capacidade de fazer aquilo que é básico. Então, assim, um princípio que eu coloquei pra mim, né, a forma como eu levo a vida, eu falo, cara, se eu vou fazer o grande, eu não sei, porque é Deus que sabe de todas as coisas. Mas aquilo que tá ao meu alcance, eu nunca vou deixar de fazer. Então, eu nunca vou deixar de atender um cara que tá com o cabo desencapado, né? Eu nunca vou perder essa oportunidade, porque tá no meu alcance, mano. Eu vou fazer. Então, tipo, eu acredito que a vida, né? Eu tenho essa capacidade, essa facilidade de servir, de serviço, né? Faz parte da minha característica o serviço. Então, eu nunca vou deixar de servir no pouco, né? Porque eu almejo grande. Então, só quando eu estiver lá eu vou fazer. Não, eu vou fazer no caminho, pelo caminho. E, cara, assim, para finalizar, de fato, eu acredito muito que você tá no lugar que você tá ainda hoje, e talvez você ainda mora lá, por conta que você é um farol para aquele lugar. Existem pessoas que hoje talvez vão acreditar em Deus quando ouvirem a tua história. Talvez tem filhos desses caras que estão vivos hoje e não faz ideia dessa história, mas que talvez esse podcast pode chegar na casa dele, ele saber agora o contexto e o que aconteceu antes dele, sabe? Então, assim, que você seja de fato um farol para aquela região, né, para aquele território, e pessoas que cresceram contigo e que te viram e que te conheceram não como Clériton, mas como de Dom, possam ver o que Deus fez na tua vida. Entende? Então, assim, não se cale naquele ambiente, porque você é uma prova viva de que Jesus funciona, mano. Você é a prova de que Jesus funciona, sabe? Provavelmente deve ter caras da tua geração que continuam naquela vida e que não tem força para sair. Porque ele já perdeu a esperança, porque o cara já se envolveu demais. Ou porque, né, que a gente tava falando lá atrás, que o cara, ele tem medo, ele sabe que a vida não é pra ele, só que esse cara, ele criou tanto personagem, ele tá vivendo tanto aquele personagem, que hoje ele não consegue sair dele. Isso aí tá no bolo, né? Aí não sai. Sacou? Isso aqui. Cara, mas é isso aí, Chico Preus. O que você quer falar? Não, tô só feliz, velho. Tá maluco? Feliz. Clériton tem uma história maravilhosa. Fico feliz e ansioso pelos próximos passos da tua vida. Os próximos passos são grandes. Vamos pescar ainda muito. Vamos, com certeza. Armar uma pesca mais daquelas embaçadas, assim, tipo um Mato Grosso da vida, um Pantanal. Aquela de atolar o pé no barro. Não. Aí tem que me carregar, é mais difícil ainda, entendeu? Ai, cara. Agradecer a tua disposição, a tua participação aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. Uma honra. Pode finalizar. Beleza. Você chegou até aqui, abençoado, abençoada. Tem um jeito que você pode nos abençoar. Vou deixar a chave aqui, brincadeira, não tem chave nenhuma. Só curta esse episódio, comente, compartilhe, clique no sininho, se inscreva no canal, que você nos abençoa chegando muito. nos 3.000 inscritos. Coisa boa, 3.000 inscritos. 3.000 inscritos. Quem me viu passar pra prova, filho. Ele que episódio que nós estamos? Esse é o 43, eu acho. Quando chegar no 58, ele vai parar de falar nasci. Ele vai falar nasci. Não vou. Como uma pessoa normal fala. Não vou. Com no dia que eu falar nasci, correta. no dia que eu falar nasci, eu vou pro Rio de Janeiro e fico um mês lá. Como que é que fala, então? Nasci. Nasci. De onde que não tem I? Nasci. Nasci. Ai, cara. Morreu. Nasceu e morreu. Não combina. Mas, gente, obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus assim permitir, semana que vem teremos mais um episódio
de Bíblia na sobremesa. Valeu. Valeu. Valeu.